eu sou Vivi Costa e te convido a partir de agora a acompanhar comigo o que está acontecendo na sua região, no DF, no entorno. E também a gente conversa sobre tudo que está acontecendo no mundo, de alguma forma impacta a nossa vida. Tem muita notícia para você, vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos começar? Vamos trazer alguns dos destaques da edição de hoje, naquele tradicional giro com os nossos repórteres que já estão posicionados em vários pontos do DF. A Polícia Civil concluiu um inquérito sobre a morte de uma jovem numa festa clandestina durante a pandemia ainda, após uma confusão por causa de um roubo de celular. Bruno Silveira. Foram quase 2 anos de investigação por parte da Polícia Civil, que culminou então na conclusão desse inquérito. Davi Gomes foi assassinado por uma bala perdida durante essa festa clandestina. 2 suspeitos foram indiciados, tiveram um mandado de prisão emitidos e já são considerados foragidos pela Justiça. A gente volta já já para falar mais sobre esse caso. Obrigada, Bruno. E um homem de 43 anos é preso por abusar sexualmente de crianças. O pedófilo chegava a andar com doces no carro para atrair as vítimas. Maicon Leão. Pois é, Vivi, uma dessas vítimas foi agora no fim do mês passado, mas depois de preso, ele confessou já ter feito outra vítima, inclusive de 8 anos de idade, tem um extenso passado aí com pedofilias. A gente traz daqui a pouquinho os detalhes desse caso, claro, mostra a foto para que outras vítimas possam procurar a delegacia, Vivi. Revoltante essa história e um alerta para muitos pais e crianças, né? Até já, Maicon. Cuidado, viu? Uma jiboia de 1,5 metro, aliás, de 1,5 metro, é isso mesmo, está desaparecida pelas ruas do DF. Escapou de uma casa na 710 Sul nessa quinta-feira. Que medo, Vanessa Vitória! Olha, a cobra é verdade, viu, Vivi? Mas a gente não sabe onde é que ela tá, não. Inclusive, eu tô pertinho da casa de onde ela desapareceu. E aí a gente vai trazer os detalhes de como que isso aconteceu e também, né, o que vai acontecer se a cobra aparecer, para qual vai ser o paradeiro dela. Se ela volta para casa que é bem ali, ou o que o Ibama vai fazer com ela, a Polícia Ambiental, enfim, daqui a pouquinho a gente traz os detalhes. Socorro, cuidado por aí, hein? Até já! E hoje vamos saber quem são os sortudos que vão conhecer Fábio Júnior de pertinho. Vão no camarim, no show do artista, que é nesse sábado. Você participou do nosso concurso cultural no nosso Instagram, que é o @SBT Brasília? Será, hein? Que foi você que teve a história escolhida? Sobe o som, deixa a gente aqui mais no clima ainda, né? Eu vou contar já já quem foi sorteado. Participe do jornal pelo Instagram e também mandando mensagem pelo nosso WhatsApp. Está aqui na tela para você, o 996232421. Manda uma sugestão de reportagem, comenta as notícias que a gente traz aqui ao longo da nossa edição, manda aquela foto assistindo ao jornal. Conta, inclusive, de onde você é, seu nome. Eu quero estar cada vez mais perto de você. A sua voz é muito importante para mim aqui, para nós todos, viu? E hoje a gente, inclusive, vai trazer um resultado positivo em relação a uma história que a gente mostrou ontem, que mandaram pra gente pelo nosso WhatsApp. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora. Inclusive, a gente vai ao vivo para uma feira gastronômica com degustação de graça, tem circo na patinação de gelo. Afinal, hoje é sexta-feira, né? 15 de setembro, aniversário da nossa editora-chefe, o Emily Queiroz. Um beijo para você, que seja muito feliz, viu? Vamos todos juntos? Já estamos no ar. Bom, e a gente já começa a edição aqui, né, chamando o Bruno Silveira. Presta bem atenção nesse caso, antes de chamá-lo, eu vou tentar contextualizar um pouquinho, porque é bem complexa, viu, para você não se perder. Parece uma novela mexicana, mas é real. A polícia concluiu um inquérito que envolve a morte de um jovem em junho de 2021, ainda na época da pandemia. A vítima foi morta acidentalmente no lugar de uma outra pessoa, em uma festa clandestina lá no Sol Nascente. Na tarde dessa quinta-feira, uma mulher foi presa. Rayane Rosa da Silva, de 20 anos, instigou o namorado e um amigo a matar um homem. Ela suspeitava que ele teria furtado o celular dela. Só que o tiro saiu pela culatra, atingiu uma outra pessoa que não tinha nada a ver com essa história. Um jovem chamado Davi de Jesus. Bom, vamos agora então conversar com o Bruno Silveira, que ele está com um delegado, traz informações desse caso pra gente, até pra gente entender melhor, né, Bruno? Boa tarde pra você. Essa história e o envolvimento dessa mulher nesse caso, conta pra gente.
Pois é, Vivi, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Como você falou, é uma história bem complexa, vários desdobramentos. Como a Rayane foi presa, vamos começar falando sobre o envolvimento dela. Como você bem explicou, ela instigou então o namorado, que era o Gabriel Miranda, a ir tirar satisfação então com esse primeiro suspeito, que eles tinham então essa ideia de que teria roubado o celular da Rayane. E aí o Gabriel, junto com o Vinícius Carneiro, foram tirar satisfação com essa pessoa. No meio da confusão, o Gabriel acabou efetuando alguns disparos e acidentalmente atingiu então o Davi Gomes, que não tinha nada a ver com essa história. Como a Rayane, ela instigou então o Gabriel a cometer esse crime, ela também foi acusada por esse homicídio. E quem vai falar mais sobre esse caso com a gente é o delegado Thiago Peralva, que está aqui. Delegado, esse caso aconteceu em 2021, no meio da pandemia, as medidas de restrições ainda vigentes, uma festa clandestina. Depois de 2 anos de investigação, como é que foi concluir então esse inquérito agora? Boa tarde, Vivi, boa tarde a todos. Mais uma vez, prazer imenso estar aqui com vocês. Exatamente, essa investigação eu iniciei ela no ano de 2021. Na época dos fatos, nós vivíamos aquele momento de reclusão em razão da pandemia do Covid-19. Infelizmente, acontecia no dia 6 de junho essa festa clandestina. E durante essa festa houve ali o início de uma confusão, porque esta mulher de 20 anos, que namorava à época o Gabriel, ela teve seu celular roubado. Então, tanto ela quanto o Vinícius, que é um amigo do Gabriel, inclusive comparsa de crime, eles passaram a instigar ao Gabriel para que ele cobrasse, entre aspas, aquele prejuízo, já que eles estavam ali no território deles, no condomínio Gênesis, Chácara 5, e não poderiam suportar esse prejuízo por estar no território deles. Então o Gabriel se armou com uma arma de fogo e foi cobrar esse prejuízo de um indivíduo apenas identificado como Gordinho. Nós não conseguimos chegar até quem era esse indivíduo. E o Gabriel, ele efetuou disparos para matar esse Gordinho, mas por erro na execução, infelizmente, veio atingir e a matar o Davi, que não tinha nada a ver com a confusão, inclusive não tinha passagem nenhuma, nunca tinha sido preso, e também veio a acertar de raspão a cabeça de outra vítima chamada Marcos Guilherme. Então essa investigação ela foi muito complexa, ela perdurou 2 anos, nós ouvimos ali cerca de 9 testemunhas oculares do crime, tivemos ali um pouco de dificuldade, porque em razão da proibição de festas ocorrerem à época, muita gente tinha receio de terminar respondendo por alguma coisa por estar neste local. Tem também aqueles que têm medo de sofrer represálias por estar, entre aspas, servindo como testemunha. Durante essa investigação, o Gabriel e o Vinícius eles chegaram a ser presos temporariamente, eles permaneceram um início ali da investigação foragidos, mas em circunstâncias alheias à investigação eles terminaram sendo presos temporariamente, foram soltos em razão do fim do prazo de prisão temporária, mas no final da investigação, tanto o Gabriel como o Vinícius foram indiciados, a namorada do Gabriel à época também foi indiciada pelo crime de homicídio qualificado na sua modalidade consumada em razão da morte do Davi, e também estão respondendo pelo crime de homicídio qualificado na modalidade tentada em razão de terem atingido também o Marcos Guilherme. Eles já foram, inclusive, denunciados pelo Ministério Público, já são réus na ação penal. Foram expedidos 3 mandados de prisão preventiva para os 3. Nós conseguimos ontem, no final da tarde, prender a mulher, na investigada, mas o Gabriel e o Vinícius, infelizmente, eles estão foragidos. Acreditamos, inclusive, que há a possibilidade de eles não estarem mais no Instituto Federal. Então nós pedimos àqueles que tenham algum tipo de informação que possa ajudar a chegar ao paradeiro dos mesmos, que liguem no 97, a denúncia anônima é completamente sigilosa, tocante à identificação de quem está denunciando. Então qualquer informação pode ajudar a levar à prisão desses criminosos que devem estar presos, não podem estar vivendo normalmente nas ruas e convivendo em sociedade. Delegado, muito obrigado. Então, Vivi, assim como o delegado reforçou, a gente mostrou a imagem então desses 2 criminosos que estão foragidos. Então, quem tiver qualquer tipo de informação sobre o paradeiro deles, pode fazer a denúncia no número 197 da Polícia Civil ou então no próprio site da Polícia Civil, para que eles sejam capturados então o quanto antes, depois dessas investigações terem concluído então o inquérito sobre a morte desse jovem lá em 2021, nessa festa clandestina no Sol Nascente. Vivi, eu volto com você. Pois é, quanta violência é de graça, né, Bruno? Obrigada, viu? Até já. E agora uma história, gente, assim, revoltante.
Um homem de 43 anos confessou ter abusado sexualmente de pelo menos 2 crianças e um adolescente em Sobradinho. Segundo a polícia, ele guardava doces no carro para atrair as vítimas. E o último caso foi no mês passado. Ele fez ameaças para um menino de 14 anos entrar no veículo e o violentou. Imagens também, inclusive, de um circuito de segurança mostram o momento em que ele aborda esse garoto que está caminhando pela rua. O autor também disse ter cometido o mesmo crime contra uma criança de apenas 8 anos em 2001. Olha só quanto tempo esse homem pode estar agindo por aí. Vamos conversar agora com o Maicon Leão. Maicon, boa tarde para você. Olha, um caso assim que choca, né, qualquer pessoa. Pais, inclusive, assim, eu acho que ficam de se arrepiar quando a gente vive falando para os nossos filhos, né? Inclusive, olha, não aceita nada de ninguém, não aceita doce, não passa perto, não aceita nada, né, de nenhuma pessoa. E quando a gente vê as imagens desse homem abordando essa criança no meio da rua, é, assim, desesperador. Então, assim, hoje a gente vem falar desse assunto aqui, mais uma vez, inclusive, para a gente alertar pais, adolescentes e para, inclusive, divulgar a foto desse homem, porque a gente vê que esse caso, que um dos casos foi em 2001, o outro recentemente agora. Então, outras vítimas podem ter sido, outras crianças podem ter sido vítimas desse homem. E aí você vai trazer para a gente agora esses detalhes desse caso, por favor, Maicon. Oi, Vivi. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. Exatamente, a Polícia Civil do Distrito Federal está divulgando a imagem dele, não é nem como uma forma de retaliação, mas sim a procura de outras vítimas. Ele confessa esse caso de 2001 contra uma menininha de 8 anos, esse caso recente agora do final do mês passado, mas a gente tem um lapso temporal aí muito grande. E a polícia acredita que nesse intervalo aí possam sim ter sido realizados, cometidos outros crimes. A forma de agir, Vivi, a gente tem inclusive imagens de uma câmera de segurança que mostram esse garotinho ali sendo abordado. O menino caminha pela rua quando de repente o carro vermelho se aproxima. Na imagem da câmera de segurança não dá para entender ao certo o que acontece, mas pouco tempo depois em que ele começa a conversar ali, o menino entra no carro e o veículo arranca e vai embora. De acordo com a Polícia Civil, ali naquele momento, ele foi intimidado, ameaçado a entrar nesse carro. Mas quem vai explicar para a gente os detalhes é o delegado Hudson Maldonato, que já está aqui ao meu lado. Doutor, na imagem ali, a gente não consegue entender o teor da conversa, mas na delegacia a vítima disse que foi obrigada a entrar no carro. Boa tarde. Boa tarde. O garotinho de 12 anos contou para o pai dele que estava caminhando quando foi abordado e sofreu uma grave ameaça para que entrasse no veículo e posteriormente permitisse que esse agressor praticasse com ele atos libidinosos. Isso no último dia 29, no dia 29 do mês passado. A delegacia, claro, já começou a investigar essa situação e chegou até o Rafael, de 43 anos. Um dos detalhes que chamou a atenção da equipe policial no momento ali da prisão foi exatamente que dentro do carro, doutor, tinha o que lá para atrair essas crianças? Dentro do carro havia balas, doces, algo que nos remete a uma lenda urbana ainda da minha infância. Daquela história do veículo que parava, a porta se abria e oferecia doces para quando a criança se aproximasse, ela fosse arrebatada e levada para outro lugar. Vivi, um outro detalhe que chama a atenção é que aqui na delegacia ele não diz que não foi isso, não nega e ainda não apresenta nenhum ressentimento ali, que às vezes a pessoa quando está presa começa a ficar, eu não tive a intenção, aqui não, completamente frieza, doutor. Ele se apresentou calmo, frio, confessou não só o crime do último dia 29 de agosto, mas também um crime praticado por ele em 2001, em que ele teria molestado uma garotinha de 8 anos de idade. Acredita-se que isso seja algo do comportamento, da índole dele, como ocorre com todo pedófilo. Então a delegacia voltou a investigar outros 2 crimes praticados de 2015 para trás e acredita-se que possa haver outras vítimas. Daí a motivação da imagem, como você bem disse, para que essas vítimas, ainda que o fato tenha ficado só na importunação, possam então procurar a delegacia, uma vez que a pedofilia é um crime horrendo e que deve ser combatido por todos, principalmente pela polícia. Doutor, para a polícia é difícil de acreditar que nesse intervalo aí de 2001 para 2023 ele não tenha cometido outros casos por conta do perfil. E outro detalhe, Vivi, ele ainda tentou justificar o injustificável, dizendo que no passado também foi vítima de abuso? Ele alegou ter sido vítima de abuso na infância e que, ao praticar tais atos horrendos, ele teria então a oportunidade de externar a sua fúria, a sua ira.
mas não apontou, não conseguiu demonstrar, citar quais teriam sido os abusos. E isso vai de encontro ao que a psiquiatria, os especialistas narram, que é exatamente o contrário. Uma pessoa que sofreu abusos na infância, quando na fase adulta, ela se torna uma defensora dos direitos da criança, uma pessoa que combate a pedofilia. Esse argumento dele, para nós, é vazio e descabido. Doutor, um outro ponto que chama a atenção é o primeiro momento ali, quando a criança chega próximo do carro, como é que ele atraía? Ou já era na ameaça mesmo? Ele primeiro ganhava a atenção dessa criança até chegar ali próximo ao carro e aí depois começavam as intimidações? Ele estava trabalhando com entregas de produtos comprados pela internet. Então, segundo ele narrou, por exemplo, esta vítima do dia 29, ele já sabia, ele já havia feito ali uma campana, já sabia os passos dessa vítima. Então não foi algo de supetão, por acaso. E nesse caso, em se tratando de um garoto de 12 anos, ele já não tentou persuadi-lo com balas e doces. Ele já fez uma abordagem mais incisiva, contundente, ameaçando o garoto. Acredita-se que outras vítimas menores, sim, ele utilizaria essas balinhas, esses doces, para cativar, assim, por assim dizer, a sua vítima. Naquela situação ali da intimidação, da ameaça, ele acabou conseguindo levar esse menino, né? Um garoto bem criado, um garoto muito educado e realmente se sentiu como a maioria, praticamente qualquer garoto se sentiria. Ele ficou com medo e acabou cedendo em razão das ameaças do agressor. Doutor, num caso como esse é até complicado a gente se colocar no lugar da criança para saber o que fazer numa situação como essa. A gente já evita chegar perto de carros como esse, mas o que a gente pode dar de dica é sozinho nunca nem chegar perto de um carro que te chame, me ajuda no endereço, de forma alguma, né? Não chegar perto do veículo e também observar sempre onde você vai deixar o seu filho. Porque às vezes a sua criança que você vai deixar na casa de um vizinho, um amigo, realmente, às vezes aquela senhora é uma pessoa de boa conduta, mas às vezes naquela residência mora um sobrinho, um próprio filho, que pode ser um pedófilo e pode sim molestar a sua criança. Então é importante não só olhar quem é o dono da residência, mas olhar também quem está naquele local, ainda que de forma transitória, porque muitos dos pedófilos se aproveitam desse tipo de momento. Então é preciso ficar atento. E outro detalhe importante, Vivi, é a relação ali entre os pais, porque foi graças à confiança que esse menininho tinha no pai que contou ali o que tinha acontecido para que toda essa história se desenrolasse e esse homem acabasse preso, né? Exatamente, como dissemos, um garoto bem criado, muito educado, está firme, sem abalos aparentes, contou para o seu pai que procurou a polícia, fez a ocorrência policial e veio à delegacia. Inclusive ontem o garotinho, acompanhado do seu pai, formalizou o reconhecimento. Foi capaz de reconhecer o agressor. Vivi, como a gente já adiantou, ele confessa esse caso de 2001, esse outro recente, mas a polícia tem em andamento outros casos sendo investigados com um perfil meio semelhante que agora ele entra para a lista de suspeitos, doutor? Exatamente, no mínimo outros 2 casos. Como dissemos, às vezes algumas abordagens podem felizmente ter cessado na importunação, podem não ter evoluído para estupro, para crimes mais graves. Mas, exatamente pela falta de colheita de provas, pode ser que algumas vítimas tenham ficado na memória a visão daquele homem, mas não sabem placa do carro, não sabem descrever ao certo o modelo do veículo, mas provavelmente vendo a imagem daquele agressor, daquela pessoa que importunou, elas possam sim procurar a polícia, possam reconhecê-lo e procurar a 13ª DP. Vivi, é por isso que a gente está estampando agora a cara do Rafael aí na tela. Oi, Vivi. Olha, esse caso é tão estarrecedor, sabe, que a gente está mostrando aí realmente o rosto dele para que qualquer pessoa que tenha passado por uma situação como essa possa realmente entrar em contato com a polícia nesse número que está na tela, 197, para que outras vítimas, né, também se encorajem e para que ele possa pagar por todos os crimes. Porque essa frieza dele de dizer que já viveu isso numa outra época, querer reproduzir isso com outras pessoas, todo o trauma que ele viveu, como o próprio delegado disse, não faz o menor sentido. Outra coisa que me chamou a atenção aqui, Maicon, até comentei com você na hora que eu fui te chamar, o delegado falou, né, que se remeteu à infância dele, quando havia todo aquele alerta, olha, não aceita doce de ninguém, de nenhum desconhecido, porque acaba sendo uma forma de abordar as crianças e elas se sentirem ali mais à vontade.
E meus pais sempre me falaram muito isso, né? Eles criaram a gente, tem mais 2 irmãs, sempre falando, olha, não aceita nada de ninguém, não aceita doce. E eu repasso isso hoje para os meus filhos, dizendo exatamente isso, olha, não aceito, porque a gente não consegue imaginar uma cena como essa. E exatamente, a gente imagina que isso nunca vai acontecer, né? A gente alerta os filhos, mas com uma sensação lá no fundo de que isso não acontece. E quando a gente vê uma cena como essa, assim, a gente se coloca no lugar dos pais e dá até aquele aperto mesmo, assim, né? Aquele engasgo, aquele aperto no coração. E aí eu queria saber do delegado se essas outras vítimas, elas passaram pela mesma situação, com a mesma abordagem. Né, assim, era parando o carro próximo a essas crianças e oferecendo balinha. Só reforça pra gente como que ele atuava, né, como é que ele agia. E se ele comentou, se ele poderia ter agido de uma outra forma também, para que outros pais, né, assim, que conhecem de repente esse homem, possam tentar conversar com os filhos para saber se em algum momento pode ter acontecido essa abordagem. Doutora, a Vivi está querendo saber ali do estúdio se esses outros casos em que ele é suspeito, se a forma de agir foi praticamente essa mesma, de parar o carro ali ao lado, de tentar ganhar a atenção dessas crianças, desses adolescentes, ou se tem uma outra linha que ele possa ter agido, até para que as outras pessoas que estão em casa possam colocar ali, ativar pelo menos a desconfiança. Será que foi ele? Tanto como abordagem no veículo, quanto relações de convívio, de aproximação com pessoas do conhecimento que ele tinha. E, inclusive, essas pessoas quando fizeram o registro, ele, passados alguns dias, ele tentava fazer uma ocorrência de ameaça, dizendo estar sendo injustamente ameaçado pelas famílias das próprias vítimas. Ele chegou a procurar a delegacia para registrar? Chegou a procurar. Ou seja, após a prática do ato, ele ainda se fazia de vítima, dizendo que está sendo perseguido injustamente pela própria família da vítima. Ou seja, um perfil ali bem preocupante para estar em convívio com a sociedade, né? Exatamente, um perfil de alguém que, embora soubesse ou saiba muito bem o que faz, não demonstra arrependimento. É um conhecido nome na literatura da psiquiatria, que é a personalidade de um psicopata. Afinal de contas, quem é dado à pedofilia tem sim um perfil de psicopata. Doutor, como é que fica a situação dele a partir de agora? Ele vai responder agora por 2 crimes de estupro de vulnerável, podendo pegar em cada um de 8 a 15 anos de reclusão. E ainda continua sendo investigado por esses outros pelo menos 2, né? Continuam outras investigações porque há uma suspeita de que seja realmente um criminoso em série. Alguém de que, no mínimo a partir de 2001, possa estar vindo de forma reiterada, praticando crimes contra pessoas, contra crianças indefesas. Essa desconfiança é justamente por conta desse perfil, né? Não é de quem comete um crime, espera 15, 20 anos para cometer de novo. Quem, pelo menos nesse intervalo, já tem esses registrados, acredita-se que no meio também tenham outras vítimas. Quando a infração penal se demonstra reiterada e demonstra ser mais ligado à forma de ser, ao perfil do criminoso, sem dúvida essa suspeita é levantada. É diferente do chamado criminoso episódico, aquele que tem uma briga de trânsito e acaba, infelizmente, por trocar socos com seu desafeto ali numa briga, algo inusitado. Já nesse caso, não. É algo que demonstra um perfil, demonstra um desvio grave de conduta. Então isso levanta, sim, a suspeita da polícia de que possa haver, infelizmente, outras vítimas. E é obrigação da polícia apurar isso o mais fundo possível. Doutor, obrigado pela sua participação, parabéns pelas investigações. E a gente reforça, inclusive, aí, o pedido do delegado com a imagem desse homem na tela para quem identificar, tem algum caso semelhante, como o próprio delegado falou, quem comete um crime em 2021, em 2001, volta em 2023, comete outro, seguindo ali os mesmos parâmetros, já tem registros ali de desconfiança, de que ele procura a delegacia para se passar depois como vítima. Então, assim, alguma coisa nesse meio termo aí tem, então a polícia aproveita o espaço para divulgar a imagem e pedir que outras vítimas procurem a delegacia, porque não dá para deixar esse homem convivendo em sociedade, né, Vivi? Pois é, e só para encorajar outras vítimas, porque para a gente reforçar aqui e entender melhor, Michael, porque pelo que você trouxe aqui para a gente, né, o delegado contou aí, ele então já tinha procurado a delegacia algumas vezes, se fazendo de vítima, muito provavelmente porque tinha tido alguma ocorrência, né, tinha tido alguma queixa ali contra ele. E sem provas, talvez não tivessem conseguido colocar esse homem atrás das grades.
Só confirma se é isso mesmo e a partir de agora, só para encorajar essas outras pessoas, porque às vezes depois de uma situação como essa ficam até sem ter coragem de procurar a delegacia porque não tem uma prova, mas agora esse homem está preso, a gente tem aí imagens de tudo que ele cometeu, né, da forma como ele agia, tem inclusive ele já confessando outros crimes, então para que isso possa encorajar essas outras vítimas que estavam ali, de repente, num convívio com ele e já não tinham mais coragem de procurar a delegacia. Ficou com uma dúvida lá no estúdio, que é a seguinte: essas outras vezes que ele procurou a delegacia, foi momentos depois de alguém já ter registrado um boletim de ocorrência que correlacionasse ele, ou simplesmente gerou uma desconfiança ali no ambiente? Como é que foi? Exatamente. Após a vítima procurar a delegacia e narrar o fato, obviamente que diante da revolta dos familiares, alguma coisa poderia até ter sido dita, porque é um momento de revolta da família. Mas então ele se vitimizava, se dizia inocente, vinha à delegacia exatamente para fazer o registro, tentando exatamente inverter a situação, se alegar inocente e ainda dizer que estava sendo injustamente perseguido. Depois de ser apontado como suspeito. Depois de ser apontado suspeito, inclusive do crime de 2001 que ele confessou. Na época era vítima e agora ele confessa. Agora confessou com extremada frieza. Doutor, outro ponto que a Vivi abordou ali no estúdio que é importante a gente destacar: às vezes a pessoa fica receosa de procurar a delegacia porque ele está em liberdade, pode oferecer algum risco. Nesse caso ele já está preso e aí é uma situação até para aproveitar, para pedir para que essas pessoas procurem a delegacia, Vivi, para deixar esse processo mais robusto e garantir que a chance dele sair diminuam cada vez mais, né? Exato, é fato que são infrações penais que tocam na esfera íntima da pessoa. Pode ser que haja pessoas que ficam com vergonha de procurar a polícia e se expor algo que até então estava em segredo ali na sua intimidade. Mas igualmente é verdade que é importante que procurem para que esse criminoso fique preso, pague pelo que fez e também não volte a fazer com outras pessoas, uma vez que, infelizmente, diante da sua índole, do seu perfil, só mesmo segregado da sociedade, ele poderá ficar impedido de molestar novas crianças. E Vi, aproveitar o espaço também para conversar com a criançada, minha amiguinha que está aí assistindo o jornal agora, às vezes passou por essa situação, mas guardou, às vezes até preocupado com a reação que o pai ou com a mãe teria. Agora é hora de você sentar e conversar e falar: ó, pai, mãe, eu conheço esse cara, aconteceu isso, isso e isso, para que as providências sejam tomadas e esse homem, se é que dá para chamar assim, não faça isso com outras pessoas, né? Sem dúvida, e naquela época não tinha provas, por isso que a polícia não conseguiu prender esse homem. Mas, assim, até para encorajar, caso aconteça, é importante que faça, mesmo assim, ficando sem acreditar, né, que a polícia vai prendê-lo, porque não tem como provar isso, mas se várias pessoas forem denunciar, a polícia pode ficar ali cabreira e, de repente, começar a investigar um pouco melhor esse homem, né? Sim, Vivi, exatamente. É o que o delegado acabou de falar agora, que com esses indícios pode estar sim falando ali de uma pessoa que está cometendo um crime sério. Não é um crime esporádico, uma vez ou outra, mas em série. Ou seja, de 2001 para cá, podem ter várias vítimas. Por isso a gente tem inclusive uma variação de imagens aí, com uma mudança até de período, de como ele estava de visual. Tem a questão desse carro vermelho, mas ao longo desses anos pode ter sido utilizado outro carro, outros veículos. Então, com esses casos agora, a polícia já está ali com o alerta máximo ligado em relação ao Rafael, Vivi. Fico imaginando, sabe, mais como assim, a revolta dessa família que lá atrás foi denunciar e esse homem teve a coragem de ir na delegacia e se fazer de vítima, né? Então, assim, talvez as vítimas hoje estejam, assim, angustiadas, pensando: poxa, né, assim, eu fui, denunciei e na época não tinha como provar. Mas se encorajem, porque como essa criança agora de 12 anos chegou em casa, contou para o pai e foram até a delegacia e a polícia conseguiu pegar essas imagens e investigar para colocar esse homem atrás das grades. Então, assim, não se calem, né? E que agora, esse momento realmente da criança, do adolescente, de repente, ter coragem de contar para os pais e dos pais, nesse momento também, pararem um pouquinho, conversarem com as crianças para falar de todo o risco que acontece. Não é deixar naquele desespero, né? As pessoas agora mandarem desesperadas pela rua. Não, mas que tem que ligar um alerta, tem mesmo. E quando for deixar, como o delegado próprio falou, olha, deixa em algum lugar, confirma ali, né? Confere se a pessoa já chegou mesmo, está em casa, já está no lugar onde ela disse que estaria.
e também se cercar dessas informações, porque também o delegado trouxe essa questão que, olha, deixa num lugar que você conhece o pai, mas enfim, não sabe se tem um sobrinho, uma outra pessoa na casa. Então, assim, a gente tem que se cercar mesmo de todos os cuidados. A gente continua nesse caso, com certeza, né? Porque se outras vítimas aparecerem, a gente realmente volta nesse assunto. Maicon, obrigada pelas informações, pelas orientações, viu? Até já. Agora, olhem só essa situação, hein? Moradores da quadra 710 na Asa Sul têm perdido o sono. Sabe por quê? Porque uma cobra que era criada como animal de estimação desapareceu de uma casa. Imagina só, gente, uma jiboia de 1,5 metro, perdido, sabe-se lá onde. Ninguém sabe se esse bicho entrou aí em algum apartamento, se está no forro de alguma das casas vizinhas. E que risco para uma criança que, por exemplo, corre ali por esse quintal, se de repente encontra essa cobra ali, o que vai fazer? Vamos começar com a Vanessa Vitória, que está no local onde tudo isso aconteceu e conta essa história pra gente. Vanessa Vitória, meu Deus do céu, seja bem-vinda, boa tarde pra você. Eu falo que não é nem caso de rir, mas gente do céu, a gente fica pensando onde é que tá essa cobra agora, como é que o povo dorme aí? Conta pra gente. E você, tá tranquila? Embaixo de uma árvore, falando de cobra? Socorro! Oi, Vivi, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Eu quero quebrar o protocolo aqui, porque a gente vai falar de uma pessoa agora, eu vou falar especialmente de uma pessoa que não é cobra, tá? Que é o amor, que fala aqui no nosso ponto todo dia. Eu quero quebrar esse protocolo pra desejar feliz aniversário pra Emily, que é a nossa editora-chefe, que não é cobra, que não é venenosa, que não é nada disso, que é só amor. Agora sim vamos falar do nosso link, porque esse assunto, Vivi, movimentou aqui o grupo de moradores da quadra, o pessoal falando, eu tenho uns prints aqui, olha só o pessoal falando, que loucura, tenho medo de lagartixa, imagina de cobra, eu tenho 5 pets pequenos, foi um assunto aí, meu Deus, quem tem jiboia de estimação? Olha só, ela me abordou aqui na rua perguntando se eu via a cobra. Foi desse jeito. Que mau gosto, meu Deus. Mas também teve gente falando assim, ó. Coloca toda a comunidade em risco, tem que conter esse bicho em casa. Mas também teve gente que defendeu, que falou ali, ó, não façam nenhuma maldade com a cobra, se encontrar a cobra não. Enfim, Vivi, o fato é, como você falou, tô na árvore, tô aqui, eu quero até mostrar onde a cobra mora ou morava, a gente não sabe. É uma região de muitas casas, então, ó, eu perguntei para o tenente, que vai entrar já com a gente, vai explicar toda a situação, se é possível a cobra ter subido aquele muro lá, Vivi, e ter descido, grudada no muro. Ele falou que cobra sobe em muro e que desliza ali, não cai não pula não, vai descendo. Menina do céu, eu sei que aqui, olha para você ver, na vizinhança, tem muito lugar para se esconder, então fica difícil saber para onde a cobra foi. Só que essa cobra, ela tem 1,5 metro, não é cobrinha, gente, é cobra grande. Eu tenho 1,70, imagina só o tamanho dessa cobra aí. Então é complicado sim, mas quem vai contar pra gente o que acontece se achar essa cobra, antes até de falar com o tenente aqui, Vivi, eu entrei em contato com a tutora da cobra, ela não quis falar, ela não foi muito assim, como é que eu vou dizer, não é gente boa, mas assim, ela não quis falar, falou que não autoriza falar nem nada e desligou o telefone. Mas o ponto é que como esse caso repercutiu pelos grupos de moradores e até em outros, que não só grupos de mensagem, mas em grupos pedindo. Aí quem viu a cobra, acabou que o telefone dela está circulando para todo lado. Então não é alguém que divulgou os dados dela, não, foi ela mesma no pedido de ajuda. E um outro ponto, Vivi, que eu conversei com vizinhos aqui e uma pessoa me disse que essa cobra já sumiu há 6 meses atrás, que ela também ficou ali no portão perguntando, oi, viu a cobra? E depois quando foram perguntar, a cobra estava no forno do fogão. Então acharam a cobra. Então pode ser que a cobra tá lá ainda, vai saber. Mas deixa eu conversar aqui com o tenente Lazário. Boa tarde, tenente. Esse sim tá todo preparado. Se achar a cobra, tá com bota, tá com tudo. Tem perigo dessa cobra chegar e atacar alguém, que nem o pessoal tá dizendo que ela pode pegar um bichinho de estimação? A princípio, essa serpente é uma jiboia, não é um animal venenoso. Então essa cobra, provavelmente, ela deve estar perto da residência. E o risco de ela atacar as pessoas não precisa ter esse pânico, que é um risco pequeno de ela atacar as pessoas e atacar pets. Assim, é um risco menor do que um animal selvagem. Ela é um animal que está criado em cativeiro há muito tempo.
Então, ela está domesticada. Isso dá um alento até para os moradores aqui da quadra, aqui na Asa Sul, que estão com medo dela aparecer em algum lugar. Mas ela tem um instinto animal, né, tenente? Esse negócio aí, se ela ficar com fome, mesmo assim ela vai lembrar que ela o tempo todo recebia comida e ela não sabe caçar? Ou ela pode... Nós que somos humanos, né, gente? Falando aí de situações. A gente sabe que somos humanos que dizem que somos racionais. É para ser. Mas a gente noticia coisas aqui de que não somos nem muito, não. Mas... o próprio ser humano, numa situação de fome, cai um avião numa reserva, acaba comendo o próprio ser humano. Imagina um bicho que tem um instinto. Sim, ela tem esse instinto, por isso é muito importante a população tomar cuidado, não manusear o animal. E caso encontre esse animal, ligue 190 que o Batalhão de Polícia Militar Ambiental vai fazer o atendimento e vai fazer o resgate da serpente. Se ela for resgatada pela Polícia Ambiental, a tutora disse que tem autorização para cuidar dela. A gente não sabe se tem mesmo um chip ou não. E se tivesse esse chip, dá para ter um GPS? Talvez não, porque senão ela teria localizado. Ela é devolvida para a tutora ou para o meio ambiente? Como é que faz? Caso essa cobra seja encontrada, ela tem a nota fiscal da serpente. Provavelmente essa serpente está chipada. A gente faz o resgate, leva até o CETAS, que é do IBAMA. E lá o IBAMA vai ver se o animal está saudável e eles vão decidir se é caso de fazer essa restituição ou não. Então, o animal não vai direto para a dona, vai sim para o CETAS, para o IBAMA, para ver se o animal está saudável e se pode fazer essa restituição ou não. Vocês foram até lá, viram, o animal vivia num ambiente propício e como é que pode ter fugido? O animal estava num serpentário. Do que a gente conseguiu a princípio apurar, o serpentário teve o vidro quebrado, ou pela serpente, ou por condições climáticas, e ela conseguiu assim fugir do serpentário. Então, pode ser que ainda está lá, tem locais para se esconder, ou como eu comecei até em tom de brincadeira, mas você me falou que dá sim para a cobra subir aquele muro lá e passar para cá. Sim, é uma cobra arborífera, então ela consegue subir a altura. Então ela pode estar num forro, ela pode estar no esgoto, por exemplo, e pode estar dentro da casa escondida. A gente já fez algumas buscas, por enquanto não encontrou a serpente, mas nós continuamos na busca. Em uma dessas mensagens no grupo de moradores, tem um alerta dizendo assim que a cobra, ela, como o tenente disse, não é venenosa, não vai atacar e jogar um veneno, mas que ela tem os músculos muito fortes e pode sim fazer uma pressão, uma cobra aí de 1,5 metro, sei lá, não uma criança ou sim, me diz, mas pegar um animal e sufocar. É um animal de constrição, né? Que mata por constrição. Mas ela vai fazer isso com um animal muito pequeno. Geralmente ela está acostumada a comer ratos, né? Então camundongos, animais bem pequenos. Não vai ser preocupação com criança, com ser humano, nem com animais pets aí de médio e grande porte. Se ela estiver na própria residência e aparecer depois de muito tempo faminta, é um risco para os próprios moradores da casa? Acredito, sempre é um animal selvagem, não dá pra gente garantir que não há risco, mas acredito que o risco nesse caso é bem pequeno. Que é um animal que é criado em cativeiro, um animal manso que espera alimentação. Vai esperar. Ô Vivi, lembra que a gente teve um caso aí, não muito recente, mas até, digamos, recente, de uma pessoa que estava criando cobra em casa, um estudante. Graças a Deus essa é uma jiboia, não é uma naja. Mas você lembra, teve esse ataque aí, causou uma repercussão nacional, foi assustador. Eu já fiz matéria com cobra, morro de medo, coloquei a mão assim, já tirei. Eu sou muito medrosa, eu não sei se você é medrosa desse jeito, mas eu sou muito medrosa. Mas o fato é que quem mora aqui na Asa Sul, né, ou em alguma região que se deparar com um animal desse, que realmente não faça aí, tente matar o bicho, nem nada, viu, Vivi? Que entre em contato com a Polícia Ambiental, até mesmo com a própria Polícia Militar pelo 190, né, tenente? Para poder fazer esse pedido de resgate. Porque o medo também, eu acredito, da tutora, embora ela não tenha ter sido um assunto muito longo comigo, é que alguém pegue esse bicho e acabe matando. Pois é, porque olha, você perguntou, né? Eu realmente também tenho um medo danado. Eu vou te falar que se eu visse, assim, eu não chegaria nem perto. Eu já iria ligar realmente para a polícia. Mas deixa eu te contar uma coisa. Vocês comentaram aí, para deixar um pouquinho todo mundo mais tranquilo, em relação a essa cobra, que não é uma cobra, né, que ataca, mas de fato, como você trouxe aí, é um instinto animal, a gente realmente se preocupa. Eu imagino quem está aí por perto não deve estar dormindo muito tranquilo, mesmo sabendo aí que o pet, né, uma criança, não corre tanto risco, mas a gente nunca sabe. Mas olha só, as pessoas têm um gosto meio exótico de vez em quando, né? Como você trouxe aí esse outro caso, essa daí é uma jiboia que já não tem esse instinto tanto de atacar, mas se por um acaso a gente estava ouvindo aí, né, algumas orientações, tem que ligar
Mas encontrou em casa, encontrou em algum lugar, assim, a primeira atitude é o quê? É tentar de alguma forma pegar, colocar num galão, como a gente vê quando a polícia ambiental resgata esses animais, ou não, nem chega perto, já liga rápido, porque como a polícia já está sabendo, vai rápido também socorrer essa família? Nesse caso aí, a melhor escolha é manter o animal no visual, manter o animal numa certa distância, ligar o 90, que aí o batalhão de polícia militar ambiental vai lá, vai fazer o resgate da serpente. Em hipótese nenhuma manusear o animal ou qualquer outro tipo, tentar matar o animal. Só manter uma distância, liga o 90 que o batalhão de polícia militar ambiental vai atender a ocorrência. Tenente, tem alguma dica, igual a Vivi falou, meio que muita gente criando pets exóticos, né? Popularizou, assim, tem alguma dica para quem quer criar um animal desse em casa? Como é que faz? Como é que é o manuseio? Quais são os critérios para ter a documentação necessária? Esses animais, para serem criados, precisa de uma nota fiscal para aquisição, uma autorização do IBAMA e, no caso da serpente, é chipado. O cuidado é não só com o animal desses exóticos, mas como qualquer animal. É você ter o cuidado no trato desse animal, manter o zelo do animal para que não aconteça nenhum dano até o animal ou outras pessoas. Agora, na pior das hipóteses, a gente já falou aqui que aparentemente não há risco, mas é um animal, não tem o que fazer, né, gente? Se essa cobra aparece, acaba atacando um bichinho de alguém, alguma coisa assim, a tutora pode responder? Sim, nesse caso ela poderia responder, só que é uma coisa futura, né? Uma coisa que pode acontecer. Agora cabe a gente resgatar o animal, ver se o animal está em boas condições, levar os CETAS, ver se o animal está em boas condições. E aí pode ter até uma penalidade administrativa, alguma coisa assim, se entenderem que é o caso. A princípio aqui não teve nenhuma ocorrência criminal até o momento. Ela tinha autorização para criar esse animal, o animal conseguiu se evadir até quebrando um vidro ali do que a gente conseguiu apurar. Então, a princípio, regular foi um acidente. Sim, eu falo porque até um cachorro às vezes pode sair e acabar mordendo alguém e o tutor é responsabilizado por causa disso. Por mais que ela tomou as precauções devidas, fugiu e pelo que os vizinhos, né, a gente estava junto aqui, comentou, não é a primeira vez que o animal some. Então, assim, até para servir de alerta, porque a gente sabe que aqui no Distrito Federal outras pessoas criam também esse tipo de bichinho em casa, de bichão, que no caso ela é grande pra caramba, para servir de alerta, para os cuidados. Você que está com um animal desse em casa agora, o que fazer para que não seja o próximo bicho a ser anunciado aqui no nosso jornal como desaparecido? Sim, é tomar cuidado, como eu tinha dito, tomar cuidado, manter o controle desse animal, doméstico, selvagem ou não, manter o controle do animal, deixar bem alimentado dentro de casa e cumprir todas as determinações legais para ter esse animal dentro de casa. Em tese é isso, Sim. Não tem muito porque tem lugar fácil de esconder, é um bicho que se esconde. Como a gente falou, o vizinho disse que já entrou até no forno da casa, eu não sei como é que passa, mas provavelmente passa por trás do fogão. Outra coisa que a gente também já mostrou em algumas ocasiões, às vezes quem tem carro em fazenda acaba trazendo um bicho desse, porque entra ali no carro. Então, assim, dá para entrar e se esconder, pode até mesmo ainda estar lá na residência, não ter saído de lá. Então é complicado aí para quem tem um pet exótico. Assim, o cuidado é triplicado em comparação com outro tipo de animal, assim como também um cachorro que é bravo, enfim. Então é triplicado porque a gente sabe que cria uma comoção muito grande, que cria um pânico na região, nos vizinhos, todo mundo com medo por aqui, pelos relatos no grupo. Então, quem tem algum bichinho exótico diferenciado aí, o alerta é máximo, abre o olho, fica de olho, vê se tem alguma possibilidade desse bicho fugir, para realmente não acontecer como esse. Agora a Polícia Ambiental vai seguir aí procurando, mas não tem muito mais o que fazer, né? Ali na casa vocês já olharam, não tem, pela região aqui, pela redondeza, vocês não vão, né? Nós continuamos buscando o animal, né? Já olhamos aqui nessa região que nós estamos agora. Caso alguém encontre o animal, pode fazer contato que a gente vai atender a ocorrência, a gente vai fazer ainda uma busca aqui, provavelmente amanhã também a gente vai mandar uma viatura, dar uma olhada de novo na região. Vamos manter no acompanhamento dessa ocorrência. Ah, entendi. Obrigada, tenente. Então é isso, Vivi. Desapareceu ontem, a polícia ficou sabendo hoje, já fez essa busca, até porque a gente já mostrou que tem esse canteiro, tem as casas vizinhas, vai seguir tentando localizar o animal hoje ainda. Se não encontrar, ainda amanhã
vai fazer mais uma busca para tentar ver se encontra essa cobra. Até queria saber se ela tem um nome, porque bichinho de estimação sempre tem nome, né? E por maior que seja, mais assustador, para o dono sempre é fofinho, mas a gente não conseguiu descobrir se ela tem um nome, mas a gente torce, né, se está legalizada, se está tudo certo, que seja encontrada, que volte ali para o lar, que talvez ela nem tenha saído dali. Nosso desejo é esse, até para concluir o trabalho da própria Polícia Ambiental, que não está sozinha aqui comigo, o tenente não está sozinho, tem outros dois. Vem cá para mostrar que eles estão fazendo esse trabalho e essa operação aqui, ó. O soldado Varela, dá boa tarde para Vivi. Boa tarde. E temos também a sargento Michele, boa tarde. Boa tarde. E eles desejaram, Vivi, antes da gente entrar no ar, parabéns para nossa editora. Vem cá, vamos dar um parabéns de todo mundo. Viva o Emily! Viva! Parabéns! Felicidade. Parabéns, o Emily! Daí, você merece tudo. O Emily tá agradecendo aqui no meu ponto, viu? Tá aqui, obrigada. Enfim, merece todo o carinho do mundo mesmo. E olha, parabéns pelo trabalho dos policiais. Eu espero que eles consigam, quanto antes, realmente encontrar essa cobra para poder deixar o pessoal dormir tranquilo, passar o fim de semana aí descansando mesmo, né? Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Até já, Vanessa. E olha só, vocês já repararam? A carne vermelha tem estado mais presente na mesa dos brasileiros, né? Como é que tá por aí? Isso porque este ano o preço caiu quase 10% em todo o país. O quilo do filé mignon, considerado um corte nobre, teve a maior queda. E eu vou te falar que caiu bem mesmo, né? Porque já chegou a ser vendido aí o quilo a R$80. Agora a gente passa a ver aquelas promoções ali por R$49, R$48. Acho que exageraram ali no preço do filé mignon. E agora a expectativa é de que novas reduções de preços nos próximos meses aconteçam. Então, prepare o carvão, que o tempo vai ficar bom para fazer churrasco, viu? O jantar da Dona Ana vai ser especial. Ela gostou do preço da alcatra e por isso comprou um pouco mais. Fazer um bife acebolado. É para toda a família? Toda a família. E não é pouco não, que é em 8. Segundo o IBGE, no acumulado dos 8 primeiros meses do ano, as carnes tiveram uma redução nos preços de quase 10%. O filé mignon teve o maior recuo, seguido da alcatra, contrafilé, paleta e costela. Neste açougue, na zona central de São Paulo, o preço do filé mignon ficou R$20 mais barato. Tá vindo mais barata a carne pra gente e a gente tá passando pros clientes. De 4 meses pra cá, a carne tá baixando mais. O economista da Fundação Getúlio Vargas explica que a queda no preço de carne nobre é maior porque o produto sobra mais no mercado interno. Essas carnes, né, elas têm um apelo de exportação menor, né? Geralmente as carnes que a gente exporta mais, elas são aquelas que têm um teor de gordura maior. Hoje o país tem carne sobrando. As chuvas dentro da média melhoraram as pastagens, principal alimento do gado. A ração complementar também ficou mais barata por causa da super safra de soja. O mercado inundado de soja é uma ração mais barata, então a produção de gado, de um modo geral, está menos custosa. Então isso é a receita chave, né, para a gente ter um preço menor ao longo da cadeia produtiva até chegar ao consumidor final. A proteína favorita dos brasileiros é justamente a carne bovina. E os preços em queda devem beneficiar também quem come fora de casa. Neste restaurante, o dono garante que está mexendo no cardápio para deixar os pratos até 20% mais baratos a partir do fim de semana. Eu estou contando que o cliente ele vai ficar feliz, que ele vai vir aqui e eu vou aumentar em 30% a quantidade de clientes no mês. E vamos naquele momento em que você se vê aqui no jornal, quando a gente se conecta cada vez mais, se sente mais perto um do outro. Nosso WhatsApp é o 996232421. Muita gente tem mandado mensagem, mandando as fotos. E é aquele momento, então, da gente mostrar aqui. Vamos rodar aqui, pessoal, para poder ver? Se você também quiser mandar pelo Instagram, já sabe, né? @SBT Brasília. A Sofia, assistindo o melhor jornal, ela que é lá do Paranoá. Obrigada, Sofia. Beijo pra você. O João Batista, estou assistindo do Residencial Paraíso, Novo Gama. Tem gente espalhada pelo DF todo, em torno, todo mundo acompanhando aqui o nosso jornal. João Batista, obrigada.
Nilberto. Oi, Vivi, boa tarde, estou ligado no SBT Brasília. Queria que vocês falassem que eu amo a Ana Flávia. Um forte abraço do Jubileu. Bom, lá de Braslândia, a gente aqui sextou, né? Aquele clima de amor no ar. Então, Nilberto, tô mandando aqui o seu beijo para Ana Flávia. Ana Flávia, segura aí, hein? Vamos lá, Gustavo, direto de Corrente, Piauí. Olha só que máximo, Gustavo. Um beijo para você lá de longe. Gustavo do Piauí, ontem a gente teve um pessoal, também teve gente aqui do Ceará, pessoal acompanhando pelo YouTube. Então você já sabe, saiu de casa, não dá para poder acompanhar o tempo inteiro, já coloca no YouTube e continua se atualizando por aqui. A Leide, boa tarde, Vivi, ligadinha no SBT. A Leide é lá da Ceilândia. Um beijo para você também. Obrigada por mandarem aqui essas fotos, por participarem com a gente. Já estamos recebendo aqui outras fotos. A gente vai mostrando ao longo do jornal, ao longo das nossas edições, viu? E olha só, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas fica comigo, porque eu volto aqui para a gente trazer muita informação para você, até quase 2 horas da tarde. Tem várias dicas para o fim de semana também. Então me espera que eu já volto. Vem cá, olha só, a polícia prendeu um homem suspeito de perseguir uma menina de 14 anos em Águas Claras. A história circulou nas redes sociais e aí gerou uma preocupação enorme em quem mora na cidade. Realmente, todo mundo mandando pelas mensagens, eu recebi de vários grupos. Aí na quarta-feira passada, essa adolescente, ela saiu do teatro por volta das 7 horas da noite. Seguia a pé para casa quando foi abordada e ameaçada por esse suspeito. Ele entregou um cachorro, andou com essa menina pela rua, olha só como é que ele agia, hein? Até que uma mulher viu aquela cena ali e ela achou muito estranho. E aí chamou essa menina para poder sentar numa mesa de um quiosque de cachorro-quente. Olha só que anjo da guarda, hein? A mulher percebeu que essa menina estava nervosa e acabou ajudando essa garota. O Bruno Silveira tem mais informações pra gente. O Bruno, bem-vindo aqui de volta. Conta pra gente, olha, que anjo, né? Como eu falei, essa mulher ter percebido ali e ter conseguido salvar essa adolescente. Explica aí como é que foi o desenrolar dessa história, se ele já tinha atuado de outras formas com outras meninas também. Pois é, Vivi, a atitude dessa mulher que presenciou então essa situação que ela considerou suspeita teve um desfecho muito positivo nessa história toda, que ela conseguiu então aí ajudar essa menina. Para falar um pouco mais sobre esse caso, a gente está aqui no 17º Batalhão de Águas Claras para falar com o Tenente Carlos Cunha, que vai explicar melhor. Tenente, como é que foi esse caso? Você já tinha um registro desse morador de rua já ter tentado esse caso com outras pessoas? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, foi o primeiro registro criminal desse homem aqui no Distrito Federal. Ele se encontra em situação de rua. Uma jovem de 14 anos a coagiu a andar do lado dele, entregou até um cachorro dele para ela e foi andando com ela ali e ameaçando, né, para que ela ficasse do lado dele. Essa senhora, graças a Deus, ali viu a situação, achou estranho, né, e começou a puxar assunto. E conseguiu aí desvencilhar a situação, né? E o autor acabou saindo do local. O fato aconteceu no dia 13, na quarta-feira, e foi registrado na delegacia da Polícia Civil aqui na 21ª. Nesse acontecimento, a Polícia Militar não participou nessa primeira situação. Mas aí, além dessa primeira situação, teve umas outras 2 situações envolvendo esse mesmo homem, né? Como é que foi isso? Então, aí no dia posterior ali, na quinta-feira, pela manhã, ele estava ali pelo local, nas imediações. O pai da jovem o avistou e foi ali interpelar, né, dizer por que ele estava ali atrás da filha dele e tudo. E aí eles acabaram tendo uma discussão, a vias de fato, né? Esse homem veio ameaçar o pai da jovem. A equipe da Polícia Militar rapidamente chegou no local e aí foi registrado um termo circunstanciado de ocorrência, findando ali naquele momento, né? Posteriormente, à noite, aquele homem de novo no local. E aí foi constatada aí a continuidade dos delitos, né, agravando a situação e esse crime aí de perseguição, artigo 147 do Código Penal. E aí o stalker, né, que é conhecido. E aí ele foi levado para a delegacia e encontra-se preso.
E aí fica o alerta também para a população, sempre que vê uma cena assim suspeita, desconfia, né? Porque igual essa mulher fez, ela salvou a vida dessa garota de um possível crime, uma situação pior. Então, a recomendação da polícia, nesse tipo de caso, como é que a população normal deve agir? Com certeza a atitude dessa senhora ajudou bastante. A gente não sabe, né, o que poderia vir a acontecer. A segurança pública se faz com todos, né, essa ação conjunta é um papel de todos nós. E a gente conta com a população para sempre comunicar a Polícia Militar o mais rápido possível. Faz o contato via 190 para que a gente possa chegar e prestar o atendimento o mais rápido possível. Passar as características, imagem, tudo que auxilia ali o trabalho da polícia para a gente poder fazer a prisão em flagrante desses criminosos. É isso, tenente. Muito obrigado pelo seu tempo. Vivi, então, esse caso, o tenente estava me falando aqui, uma atualização rápida sobre a situação desse homem. Ele ainda está preso, ele, como o tenente falou, ele foi enquadrado no crime de perseguição, que é o famoso stalking, e ele está aguardando então agora a audiência de custódia para decidir então se ele vai continuar preso ou não, Vivi. Pois é, duas dúvidas que eu fico, porque como você está falando, vai passar ainda por essa audiência de custódia, aí já fica aquela preocupação, e se for solto? Né, volta para as ruas. Nesse caso, eu sei que tem uma atuação diferente quando fala em morador de rua, né? Então não sei se ele vai permanecer preso ou não. Mas assim, ele está sendo uma ameaça para os moradores ali. Então, assim, é até importante a gente mostrar de novo aqui a imagem desse homem para que as pessoas fiquem atentas. E outra questão que eu queria chamar, que a gente destacasse aqui também, é o seguinte: essa mulher, é muito bacana ver esse sentimento ali de cuidado com o outro. Porque olha só o cuidado que ela teve em observar que algo estava errado, né? Assim, aquela menina ali estava passando por uma situação delicada. E um risco também, né? Porque você fica pensando como é que você aborda. Ela conseguiu ainda de um jeito ali muito esperto, ela foi criativa ali, né? Em tentar abordar de uma forma em que não acusasse o homem, se estava fazendo alguma coisa, de algum crime, mas acaba sendo um risco. Nessa hora também, queria que o policial ajudasse a gente a entender um pouquinho melhor aqui. Tentar também ali, antes dessa abordagem, pedir para alguém já ligar para a polícia, ou acaba que ela também fica constrangida porque ainda não identificou de fato, né? Se ali é um crime, se tem alguma coisa suspeita. Uhum. Pois é, Vivi, eu vou continuar aqui então com o Tenente Carlos. A Vivi estava falando que essa situação, ela é muito estranha. A vítima, a senhora nesse caso, ela conseguiu ser ali bem criativa, bem perspicaz na hora de tentar entender essa situação, mas sem acusar o criminoso logo de cara. Então a Vivi quer saber como é que as pessoas podem tentar identificar uma situação dessa, como que age, como é que faz para tentar ter um desfecho o mais pacífico possível, porque esse criminoso, ele se alterou na hora, xingou essa mulher, mas fugiu. Mas nem todo caso os criminosos têm uma situação assim. Então, como é que a população faz para ter um resultado positivo numa situação como essa? Realmente, essa senhora teve uma atitude criativa na hora, né? Começou a puxar o assunto, mas a melhor forma é sempre ligar para a Polícia Militar. Quanto antes, porque a gente chegando no local, a gente vai conseguir fazer uma abordagem, a gente é treinado para isso, né? Poder puxar a ficha daquele indivíduo, saber se ele já cometeu outros crimes. Então a melhor forma é acionar a Polícia Militar o mais rápido possível. Pois é, Vivi, tá aí então a recomendação da polícia. Sempre que a gente encontrar uma situação que a gente considere suspeita, que está fora do usual, acionar imediatamente então a Polícia Militar do Distrito Federal para que eles, com todo o treinamento e a competência de sempre, consigam então lidar e resolver cada tipo de situação que apareça na frente do trabalho deles, Vivi. Aí vamos acompanhar também para saber qual vai ser o desfecho desse homem, né? Se ele vai permanecer preso ou não. Obrigada, viu, Bruno? Até já. Um acidente no lago deixou uma mulher ferida. Ela estava em um jet ski que bateu em um flutuante. A repórter Vanessa Vitória, ela tem as informações pra gente agora. Oi, Vanessa. Bom, volta aqui com a gente então para trazer detalhes sobre esse caso. E normalmente os acidentes eles acontecem durante o dia, né? Mas aí nesse caso, as duas pessoas que ocupavam ali o jet ski, elas estavam andando à noite. Serve até aqui também de alerta e orientação para as pessoas, né? Porque muitas vezes ali precisa de algo para poder identificar e enxergar melhor o lago, que fica muito escuro.
Oi, Vivi, boa tarde de novo para você, para todo mundo. Exatamente, escuridão total, um verdadeiro breu. A gente consegue ver pelas imagens, né, cedidas pelo Corpo de Bombeiros ali, que as iluminações que tem são as luzes da embarcação, dos barcos, enfim, não tem uma outra iluminação, fica muito escuro mesmo. Inclusive, o horário dessa ocorrência é de 10h07 da noite e eu estava até entrando em contato com a Marinha, liguei também na Capitania dos Portos para saber quais são as regras, como é que funciona, até uma boa pauta para a gente trazer depois aqui, falar sobre esse assunto, quais são as regras, como é que as pessoas podem transitar ali pelo lago à noite, quem pode, quem não pode, até mesmo a própria embarcação, que é um catamarã ali, um flutuante, ela tá presa e ela tá mais ou menos no meio, a gente não tem a dinâmica desse acidente, como é que essa condutora veio, se ela acabou pegando esse catamarã ali no meio do trajeto dela, se ela não conseguiu desviar, enfim, não há essa demanda, não há essa informação de como é que aconteceu, isso vai ser apurado, mas o fato que ela estava conduzindo ali uma moto aquática com uma pessoa na garupa, um homem de 30 anos, a idade da condutora não foi revelada, ela foi socorrida, foi levada ao hospital de base, estava reclamando queixas de dores abdominais, né? Acredito até pelo impacto, mas a gente pode ver nas imagens que a própria moto aquática, ela ficou presa à embarcação e depois, eu acredito que nesse momento já pode até ter sido retirada, mas a ideia é que os próprios proprietários fizessem a retirada ali dessa moto aquática que ficou acoplada, na verdade, ao flutuante, que é o catamarã. Então, a informação que a gente tem é que diante dessa dinâmica de acidente, graças a Deus, ninguém ficou gravemente ferido. O próprio carona, o garupa, nem precisou de atendimento médico. A mulher que estava pilotando, essa sim precisou, mas estava consciente, orientada quando foi levada ao hospital. Mas uma boa pauta até para a gente trazer nos próximos dias, Vivi, é como é que funciona naquela escuridão danada, naquela escuridão toda, para quem está com o veículo se divertindo, e a gente sabe que também os barcos que ficam ali para festas e tal, então tem as regras e realmente, independentemente do que pode e não pode, eu acho que fica aí uma sinalização para quem quer andar com moto aquática, jet ski, enfim, fazer qualquer tipo de atividade no lago que evite o horário noturno, até por causa da própria escuridão. Os barcos maiores não, eles têm ali direcionamento, tem todas as regras a seguir, mas quem está fazendo, quer fazer um stand-up por ali, melhor não fazer de noite, não fazer nada à noite, conferir direitinho o que pode e não pode, mas realmente evitar. Aproveita o solão, a gente tem um clima super propício para durante o dia fazer, até porque se tiver alguma coisa no meio do percurso, a pessoa consegue com mais facilidade ver e desviar. Com certeza a gente então vai buscar isso daí para trazer mais informação para o pessoal que está acompanhando a gente, essas regras em relação ao Lago Paranoá, porque a gente sabe que muitas pessoas gostam de curtir o nosso lago, realmente é uma delícia. Muitas vezes, né, no fim de semana, o pessoal vem de longe, vem brincar ali no lago, vem se divertir, mas tem que ter muito cuidado. A gente sabe que à noite, essas embarcações maiores que são iluminadas, elas até podem, né, passear por ali pelo lago, às vezes tem festas que tem também regras para isso, mas em relação a um jet ski, algo assim que seja menor, sem iluminação nenhuma, acaba sendo um risco muito grande, inclusive nadar no lago à noite. Então, isso realmente é importante a gente destacar e a gente vai depois fazer uma reportagem específica para mostrar para vocês o que pode e o que não pode. E como a Vanessa trouxe aí também, apesar de poder ou não, tem que ver qual o risco que você está correndo, né? Imagina um jet ski, olha só, escuro, no meio do lago, não dá para ver essa pessoa, né, ali. Então, acaba que a embarcação estava parada, mas se fosse um outro barco também que estivesse ali navegando, seria um pouquinho mais complicado de identificar essas pessoas. Obrigada, Vanessa. Bom, e agora? Estamos na praia. Esse evento mais amado da cidade, na praia, está chegando ali na reta final nesse fim de semana. Mas um ponto super positivo do evento é o da acessibilidade. Serve aí de exemplo também para outros eventos, né? A estrutura do complexo foi planejada pensando em reduzir as desigualdades e oferecer diversão com qualidade e inclusão para todo mundo. É o que a gente vai ver na reportagem da Vitória Mello. Praia boa é praia cheia. E aqui no litoral brasiliense a palavra de ordem é inclusão. Crianças e adolescentes com espectro autista, déficit de atenção e síndrome de Down tiveram um dia animado na praia.
Um circuito com cama de gato, amarelinha, slackline. São brincadeiras que trabalham o desenvolvimento cognitivo, motor, o equilíbrio de crianças e adolescentes neurodivergentes. Atividades que melhoram o condicionamento físico e despertam o melhor de cada um. O projeto faz parte do Na Praia Social. É um aulão de psicomotricidade inclusiva, feito em parceria com o professor Rodrigo Brívio e o Instituto Ninar. A metodologia utiliza a atividade física para desenvolver as habilidades de pessoas neuroatípicas. A atividade física é importante para qualquer pessoa, desde que bem orientada por uma pessoa que tenha o credenciamento e habilidade para tal. E por que vai ser diferente por uma pessoa se ela tem o síndrome de Down, se ela apresenta o autismo? Eu costumo dizer que não de uma forma negligente. Vamos esquecer o diagnóstico dessa pessoa e vamos pensar na pessoa. E o que, através do nosso credenciamento enquanto profissional de educação física, digo, né? O que eu posso fazer para trazer, em primeiro lugar, alegria para ela, né? Autonomia, diversão, melhor qualidade de vida. Eventos sociais, assim, tem muitas atividades para a família, né? A gente está de dia aqui, tem um monte de família aqui. Mas às vezes não tem alguma atividade, nem digo direcionada, mas adaptada ou talvez receptiva a famílias com pessoas neurodivergentes. E aí as famílias às vezes, né, na dificuldade de não saber como que vai ser, se vai ser receptivo no sentido, se o ambiente está apropriado, acabam deixando de usufruir. Então, ações assim, a gente consegue fazer com que essas pessoas participem, conheçam o espaço, né, conheçam uma nova experiência de lazer e possam repetir isso outras vezes. O Na Praia começou em julho, com um recorde de público. Nesse palco de festa que recebeu artistas do Brasil inteiro, não teve jeito. A grande estrela foi mesmo a diversidade. Desde aquele primeiro fim de semana, quando Saulo Fernandes fez o brasiliense tirar os pés do chão, lembra? De lá pra cá, foi uma aula atrás da outra. Consciência ambiental, igualdade de gênero, combate à violência, o fim do preconceito, inclusão social. A cada fim de semana, a certeza de que dá para se divertir com consciência, respeito às diferenças e de olho naquele mundo melhor que a gente tanto quer. E esse momento aqui é único, né? Que como eu falei, desses meninos, né, terem visibilidade na sociedade, que eles são capazes, conseguem, né? Não estão à margem. E já que o Na Praia é para todas as idades, o Santiago, de 9 anos, também aproveitou. Ele tem TDAH, o transtorno do déficit de atenção. O irmão dele, de 11 anos, tem autismo. Pensa a alegria dessa mãe, a Mariana, ao ver a dupla se divertindo. Uma experiência, segundo ela, transformadora. Um espaço desse aqui é muito importante para famílias como a nossa, que tem 2 crianças neuroatípicas. Um é autista e o outro tem TDAH. Por que é importante? Aqui a gente se sente acolhido, a gente sabe que tem uma estrutura que vai cuidar deles, a gente sabe que ninguém vai julgar os nossos filhos pelo comportamento deles, que é diferente de outras crianças. Então, ter um espaço assim incentiva a gente a sair de casa. E para eles isso faz toda a diferença. Fazer exercício físico, interagir com outras crianças, interagir com outros adultos. Então, a gente tem que ter sempre isso aqui. Se a gente puder ter sempre, né, Fabrício? Vai ser ótimo. O complexo Na Praia é totalmente acessível. Tem banheiros exclusivos para pessoas com deficiência, pisos nivelados, rampas, mapas tátil. A estrutura foi planejada pensando em reduzir as desigualdades e receber Brasília inteira, de igual para igual. Cada vez mais a gente tem tido um público muito grande, né, de pessoas com deficiência. Até o momento a gente já tem mais de 300 pessoas que vieram, né, nos dias de show. Então é um público relativamente grande que a gente tem buscado cada vez mais evoluir para atender e conseguir trazer uma experiência positiva para todos os nossos clientes. Muito legal, né? E olha só, eu sempre pergunto aqui, né? Se você já anotou o nosso WhatsApp, coloco aqui para você no telão. Confirme, 996232421, para você mandar a sua foto assistindo a gente se sentir mais perto. Adoro esse momento. Mas para você também mandar uma sugestão de reportagem, algo que está acontecendo aí na sua rua, para poder a gente tentar também te ajudar ou mostrar como incentivo para outras pessoas. Então manda, como fez o Mauro Lúcio. Vocês lembram que ontem contamos aqui o problema dele?
Os postes na rua onde ele mora estavam iluminados, menos o que fica em frente à casa dele. Aí ficava aquele breu na frente da casa dele, né? Ele ficou super incomodado, mandou um vídeo pedindo ajuda, depois de já ter mandado mensagens para a SEB e para a ouvidoria. A gente entrou em contato com a SEB e olha, foi resolvido. Ele mandou uma mensagem para a gente, inclusive, agradecendo. Olha só, o Mauro mandou aqui a foto da rua, da casa dele lá, iluminada. Bom dia, SBT. Ontem vocês colocaram a matéria no ar e ontem mesmo ligaram o poste de frente da minha casa. Estou impressionado com a ajuda de vocês, só não apagaram o poste que fica aceso o tempo todo. Então já fica a dica aí para aquela economia de energia, hein, SEB? E agradeço a todos do SBT, fico registrado aqui o meu respeito e admiração a essa conceituada emissora. Mauro, muito obrigada, a gente fica muito feliz realmente de poder ajudar, de poder contribuir com vocês aqui de alguma forma, viu? E como eu falo que a gente se sente mais perto, com vocês mandando aqui as fotos, a gente se sente mais perto também, podendo ajudar no que for possível e preciso aí para vocês também. Obrigada pela mensagem aqui, depois mostrando que deu certo, a sua gratidão aqui com a gente, tá bom? E SEB também, obrigada por ter resolvido. Agora deixa eu contar para vocês, que eu vou só puxar a orelha aqui de novo então, gente, porque ele mandou, a gente mostrou isso ontem, e aí o que aconteceu? A gente recebeu um outro vídeo. E dessa vez, o Jorge Alberto contou que a quadra 206, no Recanto das Emas, está às escuras, faz tempo também. E a situação por lá está bem delicada. Veja só. Boa noite, morador aqui do Conjunto 20 da 206 do Recanto da Ema. Já ligamos na SEB para resolver essa situação da luz aqui, ó. Aí a luz fica mais... Aqui desde o ano passado tá apagada, né? Aí não vem não, eles falam que é de 24 a 48 horas para arrumar. Só nesse conjunto 5 aqui, são 5 a 6 postes, tudo queimado. Aí a rua fica aqui, ó, tem hora que eles apagam tudo de uma vez. Aí a situação que tá. Só lá na principal que tem energia. Né? Aí já ligamos lá, os vizinhos aqui tudinho tem protocolo aqui. Os vizinhos tudo tem protocolo de ligação, reclamação e tudo, mas não tem jeito não. E aí? Fala aí, Vivi, o que a gente faz? Ah, não, gente, tem que ter jeito, né? Entramos em contato com a SEB e aí nos informaram que vão enviar hoje ainda uma equipe para ir, Jorge. Então, depois você mostra pra gente como é que ficou. Eu espero que o próximo vídeo seja aí com a sua rua toda iluminada, com segurança. Viu, SEB? A gente está pedindo aqui mais uma vez. Foi muito bacana ter arrumado ali a rua, que é da outra pessoa, do outro morador, e agora a gente está pedindo também aqui para o Jorge e para vários moradores de lá. Né, e que isso possa ser resolvido. Eles mostraram ali pra gente, mandaram, né, os protocolos, que possa ser resolvido sem a gente precisar ficar cobrando sempre aqui. Mas se precisar da nossa ajuda, estamos a postos e vocês da SEB também prontamente foram lá arrumar. Então a gente espera um novo vídeo aqui com tudo iluminado. Manda também você aí a sua mensagem pra gente no 9623-2421 com alguma sugestão de reportagem, com algo que a gente possa ajudar você também. E olha, um funcionário do Supremo Tribunal Federal foi preso por tráfico de drogas. Ele estaria vendendo as drogas, gente, ali no estacionamento do STF. A gente tem falado aqui que as pessoas não têm tido muito medo de punição, né? Cometem crime ali sem a menor preocupação com câmeras de segurança. E essa aí é mais uma prova. Na cara da Suprema Corte, a instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, e estava lá o cara, né, vendendo ali droga. A gente então vai saber agora do Murilo Fagundes. Ele tem mais detalhes pra gente sobre esse caso, né, Murilo? Conta. Vivi, no mínimo ousada essa ação desse servidor terceirizado do Supremo Tribunal Federal, porque à luz do dia, então, traficava drogas em uma das regiões mais ali vigiadas aqui do centro de Brasília.
Uma ótima tarde a você e a quem acompanha o SBT Brasília, Vivi. Hoje, então, a Polícia Civil prendeu esse homem de 36 anos, servidor terceirizado, um eletricista do Supremo Tribunal Federal. Ele, então, investigado por tráfico de drogas ali na região dos principais tribunais aqui do Brasil. STF, TSE, pertinho também da Câmara dos Deputados. Segundo a gente conversou com o delegado Valber Lima, responsável pelo caso, os principais compradores eram ali os próprios servidores aqui do Distrito Federal, segundo disse o delegado. Hoje, então, a Polícia Civil prendeu esse homem lá em Águas Lindas de Goiás. Então, ele confessou o crime, disse que precisava dessa renda extra para complementar ali o que ele ganhava, e então confessou o crime e foi preso. A pena, Vivi, deve variar de 5 a 15 anos de prisão. Agora, então, ele segue para todo o julgamento. A gente conversou com o delegado Valber Lima, aqui na 5ª Delegacia de Polícia, no centro de Brasília, e ele nos deu mais detalhes sobre esse caso. Vamos assistir. Todo o monitoramento que nós realizamos, nós conseguimos verificar que ele atuava sozinho, sempre da mesma forma. Estacionava o veículo do lado de fora, verificava se havia algum tipo de monitoramento e ingressava no veículo e realizava, concretizava essa transação com a chegada do comprador. Então, todo o levantamento demonstra que ele atuava sozinho. Então, né? E olha, uma passageira de 28 anos que foi flagrada no aeroporto de Brasília tentando embarcar para a Europa com quase 5 quilos de cocaína na bagagem. A mulher saiu de Sergipe com destino a Paris na tarde desta quinta-feira. E segundo os agentes da Receita Federal, a mala continha 4,9, quase 5 quilos, né, de cocaína que estava prestes a ser embarcada em um voo internacional. Para tentar enganar a fiscalização, a droga foi embalada em papel carbono, plásticos e papéis de presente. A passageira e a droga foram levadas à Polícia Federal. A pena pela prática do crime de tráfico internacional de drogas pode chegar aí a 25 anos de reclusão. É o que eu estava falando, né? Olha a situação, as pessoas não têm medo mais de nada. Você vai ali no aeroporto, você vai embarcar, quem é que não sabe que vai passar por toda uma fiscalização e de repente acha que vai enganar ali a Polícia Federal? Não dá, né? Vamos acionar novamente o Bruno Silveira, porque assaltos de motociclistas assustaram moradores de Ceilândia. Olha só que impressionante, na manhã dessa quinta-feira, 2 motoqueiros cercaram um motociclista que estava abastecendo e aí anunciaram o assalto apontando uma pistola. O Bruno aqui vai contar pra gente mais detalhes, porque foi na maior tranquilidade, né, Bruno? Eles esperaram, só para vocês terem uma ideia, o homem terminar de encher o tanque para levar a moto. Quer dizer, espertinhos ainda, né? Esperaram para levar a moto ali com o tanque cheio. Pois é, Vivi, não bastava só levar a moto desse cidadão. Teve que levar ainda com o tanque cheio. E o que chama atenção, como você falou, é a tranquilidade desses bandidos. As imagens das câmeras de segurança do posto mostram eles ali contornando. Chega uma hora que eles nem tentam mais disfarçar, param a moto ali na frente, esperam então a vítima terminar ali de abastecer, de pagar pro frentista. E aí um dos comparsas desses criminosos, ele se aproxima, mostra ali um revólver e toma então de assalto a moto dessa vítima, né? E como dá pra ver nas imagens de segurança também, a movimentação no posto não estava vazio, o posto estava com movimento normal, um posto ali próximo a uma via de grande movimento. Então assim, além de calmos, esses bandidos foram ousados e também exigentes, porque levaram a moto dessa vítima e ainda com o tanque cheio, Vivi. Não, é uma loucura, a gente vai vendo essas imagens ali e aí eu fico imaginando, o frentista fica pensando o que ele pode fazer para ajudar, mas numa situação como essa, na hora ali, não tem nem muito como. E aí depois, olha ali o dono da moto, né? Sai correndo ali, não sei se tentando pedir ajuda para ver se consegue ainda resgatar essa moto dele. E aí o que a gente está falando da cara de pau, é impressionante. Esses aí esses não foram presos ainda, né? Então a polícia está procurando? Pois é, Vivi, esses criminosos, eles não foram pegos pela polícia, eles continuam foragidos, a polícia está fazendo buscas, porque depois dessas imagens que a gente viu aí, essa dupla, ela cometeu um outro crime. Eles, usando ainda essa moto que eles roubaram dessa vítima no posto de gasolina, eles se dirigiram então a uma padaria em Ceilândia e lá eles efetuaram outro assalto. Entre um crime e outro, foi um intervalo de mais ou menos 40 minutos. Tem imagens das câmeras de segurança dessa padaria também que mostram o momento
momento em que a moto encosta e o primeiro criminoso, ele desce, dá uma observada ali no local, a gente vê que tem um homem sentado numa mesa, ele é rendido, o bandido confere se ele tá armado, se ele tem alguma coisa, mexe nos bolsos, pega ali um celular, depois se dirige ao caixa, aí já não dá pra gente ver uma movimentação, mas tem funcionários daquela padaria ali também, no momento de tensão, aquele assalto, depois de roubar a moto, esses criminosos foram até essa padaria e de lá eles furtaram, roubaram 4 celulares e o dinheiro do caixa, então eles saíram com 4 celulares e R$300 desse segundo crime, fora a moto com o tanque cheio daquele primeiro caso no posto de gasolina. Vivi, esses criminosos estão soltos, mas a polícia está atrás deles para conseguir então tentar prender esses criminosos o quanto antes para que eles não cometam mais crimes aqui em Ceilândia. Vivi. Mas que abuso, hein? Os moradores daí, comerciantes, todos devem estar realmente mesmo assustados, porque você vê que ele chega ali com uma arma, chega meio que ríspido ali, né? A pessoa fica extremamente preocupada quando vê uma arma apontada para ela, e aí depois ele sai ali tranquilamente. Olha que situação, mas como você disse, a polícia está atrás. A gente volta e meia mostra esses criminosos atuando, mas em seguida a gente mostra também que a polícia conseguiu identificá-los e consegue prendê-los, colocá-los atrás das grades. Gente, nessa cena aí é impressionante, porque o homem está sentado tranquilamente mexendo no celular dele e nem naquela situação que volta e meia a gente faz um alerta para vocês. Não fica na rua, mexendo com o celular, tirando aquela selfie, num lugar onde pode passar um bandido ali, né? Na bicicleta, na moto, e leva o celular naquele susto. Não, esse aí estava ali dentro achando que estava seguro no momento ali em que ele está olhando o celular dele e aí de repente leva um celular. Mas olha, vamos ficar aqui na torcida, falhou aqui a voz, perdão, para poder realmente a gente depois trazer a informação de que eles foram presos. Obrigada, viu, Bruno? Até já. E vocês, continuem aqui comigo, a gente vai para o intervalo rapidinho, mas a gente já volta e tem várias dicas para vocês aproveitarem o fim de semana, inclusive um de gastronomia, que você pode degustar umas delícias de graça. Eu volto já já, ainda vou mostrar também mais fotos por aqui e quem foi o sortudo. Aliás, os 2 sortudos que vão ganhar o ingresso para o show do Fábio Júnior e vão poder ir ao camarim para tirar foto e tudo mais. Tá vendo? Tem muito assunto, me espera, já volto. Vem cá, no podcast Viva Mais, Viva Bem dessa semana, eu conversei com o nefrologista Rafael Baguchi sobre doenças renais. Esse assunto, ele veio muito à tona depois dos casos de transplante de coração do Faustão, do MC Marcinho. Por quê? Porque o rim e o coração estão ali conectados também, viu? Você vai entender nesse podcast. A gente nem imagina, inclusive, que medicamentos também podem desencadear um problema renal. Então, é importante a gente ter atenção, porque as doenças renais, elas começam ali silenciosas e elas só dão esses sinais mesmo, os sintomas aparecem de fato quando já estão ali numa fase bem aguda. Mas tem como diagnosticar cedo. Eu separei alguns trechos desse podcast para você ver, olha só. Em 2040, que está logo ali, a doença crônica renal vai ser a 5ª maior causa de morte no mundo. Isso é inclusive um alerta também da Organização Mundial da Saúde. Então, será que a gente está dando a devida atenção ao nosso rim? Estatísticas falam que em 5 anos, 50% dos pacientes que tiveram cálculo renal vão ter de novo, em 10 anos, 75%. É muito alto. E por quê? É muito alto. Por que é muito alto? Porque mudar estilo de vida é muito complicado. É uma doença, Vivi, que também pode ser evitada. Tem como a gente manusear os pacientes para evitar que eles tenham esses cálculos renais. O anti-inflamatório, ele pode desencadear uma doença crônica de rim? Pode. E o que é mais interessante e alarmante é que uma dose pode tomar apenas uma dose de um anti-inflamatório e ele causar uma lesão renal que pode ser aguda e ela pode cronificar. A doença renal crônica, que é a insuficiência, a perda lenta da função renal, ela vai fazendo com que o organismo entre numa harmonia tal que você não sinta nenhum sintoma. Lá no estágio 4 para 5 você vai conseguir sentir sintomas. Aqui são gosto amargo na boca, tontura, a pressão que não está controlada, um edema, uma urina espumosa, sangue na urina, são sinais que o seu rim está acometido. Mas no estágio 1, 2, 3, o paciente não sente nada. Tem como diagnosticar ali logo nesse início com algum exame? Uma medida simples de creatinina no sangue, que é um exame barato, um exame
de urina, o AS simples, uma medida de pressão arterial, 98% da população tem acesso a isso. Você consegue fazer um diagnóstico precoce de um acometimento renal, o estilo de vida saudável, Vivi, prática de atividade física, alimentação saudável desde a infância, ela tem que ser praticada. Mas se você não teve a oportunidade de ter uma educação voltada para isso, independente da sua idade, nunca é tarde para mudar. Olha, esse bate-papo está super interessante. Você quer saber mais? O médico Rafael Baguchi, ele também falou sobre os tratamentos, transplante de rim, como evitar que os rins fiquem comprometidos. E esse episódio completo já está disponível para você ouvir a hora que você quiser, onde você quiser, no canal da SBT News, no YouTube e no Spotify. Deixa eu te falar, quando você estiver ali em casa, fazendo alguma coisa, leva o seu filho para a escola, vai para o trabalho, é hora de você conseguir ouvir e ter essas informações aí para você ter uma saúde melhor. Tá aqui, olha, esse atalho para você chegar até esse episódio, você entra no nosso perfil, @SBT Brasília. Lembra de já seguir a gente, né? Aí vem aqui, olha, no link que fica na bio, e aí vai abrir o podcast Viva Mais, Viva Bem. Você clica nesse título e ali já tem todos os episódios. Aqui é o que a gente acabou de mostrar para vocês, mas tem vários com assuntos super relevantes. Então, depois, quando você tiver com um tempinho aí, já clica lá para poder ouvir o episódio todo e cuidar da sua saúde. Combinado? Bom, olha só, vamos continuar aqui com outros assuntos, porque teve uma família que estava abastecendo o carro em um posto de gasolina. Viveu momentos de terror em um assalto, isso foi no Noroeste. Os frentistas que estavam trabalhando no local também ficaram apavorados. As vítimas foram rendidas por 4 criminosos armados. E os detalhes desse caso, quem vai trazer pra gente é o repórter Maicon Leão. O Maicon, explica pra gente o que eles fizeram, como é que foi que isso tudo aconteceu? VV, 40 segundos foi o tempo gasto por esses criminosos para deixar um verdadeiro trauma nessas pessoas. Imagina você sai, por exemplo, cedo ou de noite, para num posto de combustíveis ali para abastecer com a sua família, enquanto o frentista está colocando o combustível no carro para um outro veículo do seu lado. Até então, normal, né, Vivi? Porque outros carros também param para abastecer. Esse movimento no posto, ele é corriqueiro. Só que nesse caso não. A gente tem inclusive as imagens das câmeras de segurança. Enquanto o carro está ali com essa família abastecendo, para um outro veículo e 4 pessoas já descem rapidamente. Um deles não espera nem sequer o carro parar, eles já descem anunciando o assalto. Andem ali frentistas e a família que estava ali no local. Em 40 segundos, eles pegam o dinheiro que estava com o frentista, mais de R$300, pegam R$50 que estava no carro com essa família, Vivi, e vão embora, deixando ali essa sensação de insegurança, de medo. A imagem, ela mostra tudo muito rápido, 2 deles armados. O carro chega ali com 5 pessoas, o motorista permanece no veículo já para garantir agilidade na fuga. E assim eles conseguiram dar esse prejuízo nesse posto de combustíveis lá no Noroeste. Viu? Um detalhe que chama a atenção é que assim, armado dessa forma, esse foi o único caso do dia. Mas pela manhã, o posto já tinha tido um outro prejuízo, sabe como? Aquele motorista que pede para abastecer e ó, capa o gato, vai embora sem pagar. Ou seja, eles foram vítimas de crimes 2 vezes no mesmo dia, mas essa segunda ação aí, claro, bem mais traumática. Ninguém espera que enquanto você está ali abastecendo o veículo, vai passar por uma situação como essa. As imagens deixam a gente assim, até bem preocupada. Agora, você para ali no posto e fica super atento com quem está se aproximando, com o outro veículo, preocupado para saber se não vai passar por uma situação como essa. O caso já foi registrado na Polícia Civil, inclusive as investigações estão em andamento e quem tiver qualquer informação, Vivi, pode entrar em contato com a Polícia Civil pelo 197 ou até mesmo com a Polícia Militar pelo 190, Vivi. Nossa, Maicon, olha, a gente estava agora há pouco aqui mostrando um outro caso lá na Ceilândia, né, do motociclista que parou ali também num posto de gasolina e acabou levando a moto do outro. Mas ali, assim, eu não sei, eu imagino que os frentistas, infelizmente, eles estejam ali volta e meia, eles ficam preocupados quando acontece isso que você falou, né? Assim, vai ali um assalto que foi rápido, né, levou alguma coisa, levou o dinheiro. Agora, num outro caso que acontece muito é esse, de às vezes estar abastecendo, de repente sai sem pagar. Agora esse daí, como você disse, traumático, porque assim, imagina, param 4 homens ali, descem do carro,
o susto que você leva ali, graças a Deus, ali foi uma ação rápida, eles não levaram ali a família, né, não levaram ninguém ali refém, já foram embora logo, mas fica todo um trauma. Eu realmente, inclusive, conheço pessoas próximas, assim, que já passou por uma situação dessa, e a gente fica assustado na hora de abastecer, porque a pessoa fica ali meio vulnerável, né? E você tá ali parado com o carro, não tem para onde ir, para onde correr, enfim. Mas fica aqui um detalhe em que as câmeras de segurança registram esse momento, mostram ali, né, esse carro parando, esses homens circulando por ali, e a gente sempre volta com essa informação de que a polícia prendeu, e caso alguém tenha qualquer informação, a gente sempre faz aquele também alerta, dá aquela dica. Liga para a polícia no 197, dá as dicas que a polícia vai atrás, investiga e consegue tirar esse povo da rua. Obrigada, viu, Maicon? Até já. E uma denúncia de um funcionário fantasma na administração do Lago Norte. Um dos investigados pela Operação Merídio da Polícia Civil recebe o salário de quase R$3 mil sem aparecer para trabalhar. A Gabriela Tunes e a Vitória Mello foram apurar essa história. Administração Regional do Lago Norte. Estamos atrás de um funcionário, Fábio Diego Rodrigues Ferreira. Ô, meninas, quem é Fábio? De acordo com o portal da Transparência, existe. Fábio tem a função de assessor e recebe um salário bruto de R$ 2.926,39. Tá aí hoje não? A folha de ponto que o SBT Brasília, segunda edição, teve acesso, mostra que ele trabalha de 8 da manhã às 6 da tarde. Mas em pleno horário de expediente, às 5h14 da tarde, nossa equipe encontrou com Fábio em Santa Maria. Oi, Fábio? Oi, aqui é a Vitória do SBT, tudo bem? Oi. Dá uma palavrinha com o senhor? O senhor consegue sair aqui para falar comigo? Não. Fábio, é que a gente recebeu uma denúncia lá da administração do Lago Norte. Aí a gente estava querendo ouvir o lado do senhor. Fábio? Fábio chegou neste veículo e está, neste momento, dentro desta casa. O imóvel seria dele e está para alugar por R$ 1.300. Nossa equipe recebeu denúncias quanto às faltas de Fábio no trabalho. Lá na administração regional do Lago Norte, ele só aparece para assinar a folha de ponto. Ele aparece normalmente 2 vezes por mês, numa terça ou quinta, para fazer a assinatura de folha de ponto e vai embora. É um serviço fixo, não um serviço externo. Não sei se faz rachadinha, mas que não vem trabalhar, não vem. O servidor prefere não se identificar. Ele explica que Fábio deveria fazer o monitoramento de ocupações irregulares de área pública da região. Serviço que está sendo prejudicado. A falta de fiscalização de ocupações ilegais de área pública, muito comércio ilegal no Lago Norte, muitos ambulantes atuando sem licenciamento, onde ele poderia estar fazendo esse monitoramento e não faz de fato. Nossa equipe esperou por 2 horas Fábio deixar a casa que está vazia para comentar o assunto, mas ele se recusou a sair. Por telefone, o administrador regional do Lago Norte, Marcelo Ferreira da Silva, negou que Fábio seja um funcionário fantasma. Primeiro, ele não é fantasma, ele está vindo trabalhar todos os dias. Então aí não existe a questão de funcionário fantasma, nem nenhum tipo de irregularidade com os servidores da administração? Nenhum, zero. Mandei buscar a folha de ponto dele, ela está assinada até o dia 12. Fábio Diego Rodrigues Ferreira foi um dos investigados na Operação Merídio, deflagrada em maio deste ano. O delegado responsável pela investigação conta que 8 pessoas teriam sido indicadas para ocupar cargos comissionados no GDF. Alguns servidores repassavam parte dos salários para o suposto chefe do esquema, mas um deles seria funcionário fantasma. Durante as investigações, a gente implementou uma série de medidas. Dentre elas, a gente monitorou a conversa dos investigados. E em uma dessas conversas, um determinado servidor ocupante de cargo lá na administração regional do Lago Norte conversou com outro investigado e no decorrer da conversa eles tiravam sarro do fato deles não trabalharem da forma que deveriam. Eu me recordo aqui que em determinado trecho eles diziam que na maior cara de pau iam somente no local de trabalho assinar folha de ponto 1 vez no mês.
Nesta quinta-feira, tentamos ouvir mais uma vez Fábio Ferreira, mas ele não atendeu nossas ligações. Grave seu recado agora. Que absurdo, né? Eles fazem isso achando graça, achando que podem, assim, curtir com a cara dos outros, que estão lá trabalhando para ganhar dinheiro, né? Olha, em Taguatinga, comerciantes estão se sentindo inseguros pela onda de furtos e assaltos. Só na QSB 6, numa única rua, 6 lojas foram alvo dos ladrões. Imagens gravadas pela câmera de segurança mostram o momento em que a distribuidora de gás na QSB 6, em Taguatinga Sul, foi furtada pela segunda vez em menos de 2 anos. Um cara veio, pulou o muro, se puder filmar ali, ó, 5 metros do muro, pula o muro com câmera, 9 câmeras, com alarme, pula, aciona o alarme, corta os fios do alarme e leva um botijão, depois ele retorna, leva mais 3. Outro prejuízo, somando tudo aí vai dar aí aproximadamente R$4.000. Nessa semana, uma sorveteria foi roubada por um criminoso que se aproveitou do pouco movimento para levar o dinheiro da loja. Falou que se eu reagisse ia me furar e pegou todo o dinheiro do caixa. E entre comerciantes, trabalhadores e clientes, a sensação é de insegurança. Não é a primeira vez que tentam roubar a loja, assaltar. Com essa terceira vez que foi executada, né, com sucesso, mas teve 2 vezes que tentaram assaltar. A situação aqui dessa quadra em específico está bem complicada. Comprei aqui há 1 ano e 9 meses e são mais de 10 casos só aqui nessa quadra. Comigo são 2. Aqui do lado foi quinta para sexta, ontem foi a sorveteria. Só nesse bloco aqui são 6 lojas, 6 empresas aqui diferentes. Todos já foram assaltados. E olha, uma pausa aqui agora para fazer um convite para todo mundo que assiste o SBT Brasília. O apresentador Felipe Malta vai estar no quadro Passa ou Repassa do Domingo Legal. Ele que ficava aqui com vocês no SBT Brasília primeira edição, né? Agora ele está no Primeiro Impacto. Quem conhece o Malta sabe que participar desse jogo icônico, comandado por Celso Portiolli, era um sonho dele, vai ser realizado, hein? Então a gente está convocando toda a torcida do SBT Brasília para acompanhar o Felipe Malta no Passa ou Repassa nesse domingo, a partir das 11 horas da manhã. Onde? Você já sabe, aqui na tela do SBT. Vai ser fantástico, viu, Malta? A gente está aqui na torcida para que você tenha se divertido muito. E sextou? Então tem comida boa com degustação de graça. Olha só que maravilha! Que tal aproveitar a 13ª edição da Panela Candanga, que reúne expositores da nossa cidade. Isso lá no Shopping Casa Parque. Tem para todos os gostos, viu? Tem pães, doces, comida vegana, para quem tem intolerância alimentar também. Vamos para lá? Adivinha com quem? Com a repórter Vanessa Vitória, que tá do jeito que ela gosta, né? Sexta-feira, olha lá, rodeada de comida boa. Vanessa, me conta aí como é que tá, o que você já está experimentando para fazer a gente ficar aqui com água na boca, né, pessoal? Oi, Vivi, oi, gente. Vocês sabem que a minha missão é passar vontade em vocês. Duvido que você já tenha comido isso aqui, Cinnamon Rolls, eu não sei nem falar o nome. Olha só, mostra, é um pãozinho de canela que tem vários recheios. E o dono da receita aí, ele trouxe de fora do Brasil, é um brasiliense que tem 16 anos. De onde que ele trouxe? É de Orlando. Viajou e trouxe, ele fabrica em Sobradinho, né? Isso, meu filho foi morar com os tios com 12 anos em Orlando, ele voltou por causa da pandemia e experimentou o Cinnamon Rolls lá e começou a fazer aqui e deu super certo e hoje a gente está vendendo aí nas feiras de Brasília. Eu nem te apresentei seu nome? João Henrique. João, desculpa que quando fala de comida eu perco um pouco a noção, mas gente, isso aqui ó, é de comer rezando, é de lamber os dedos, mas vamos falar. Quem vai vir pra cá? A Carol Monteiro vai ajudar a gente aqui nesse passeio. Vamos andando, Carol, e mostrando? Tem vinho. Tem vinho, tem um monte de coisa. A gente vem apresentando toda a força da gastronomia artesanal local. Então, assim, é uma escolha feita com muito cuidado de vários empreendedores que produzem em Brasília, que criam em Brasília. Então, assim, a gente tem o Isaac fazendo azeites artesanais, que é incrível, molhos diversos. A gente tem o PH, que é um destaque na feira, que faz charcutaria artesanal. Então, são defumados, queijos. É um trabalho maravilhoso, não é, PH? PH, deixa eu provar isso aí. São 25 expositores, são... PH, você é de onde? Boa tarde. Eu sou daqui de Brasília mesmo. Onde que você produz? Eu produzo no Guará, moro no Guará e produzo lá. Oi, pessoal do Guará. Que delícia, viu? Não é bom? Vocês entendem de comida, olha isso. O que eu comi aqui? Não, primeiro você comeu uma maminha defumada e esse agora é um lombo defumado.
Tem queijinho também? Eu sou mineirinha, tem que ter um queijinho do Guará nesse negócio, ó. Minas defumado. Queijo Minas defumado? Aí eu faço a defumação dele. Gente, que delícia, tá de parabéns, PH. Olha só, Vivi, a Carol vai contar pra gente a respeito, porque também tem aula show. Sim. Dá pra degustar, tem que pagar pra entrar, quem pode. A feira é completamente de graça, ela é aberta ao público. Para participar das aulas shows, tem que fazer uma inscrição prévia no Simpla, mas as aulas já estão todas esgotadas. Mesmo assim, sempre tem vaguinhas de última hora, então quem quiser vir, a gente faz questão de acolher e sentar todo mundo para participar. É um aprendizado super delicioso e ao final tem sempre degustação. Inclusive, a gente tem aula para as crianças vão aprender a confeitar cinnamon rolls, que foi aquele que ela mostrou no começo da entrevista. E são 25 expositores apresentando a força da gastronomia local. Então, assim, a gente tem de tudo. Tem queijo, tem doces, tem vinhos, tem cervejas artesanais, tem chocolates, cafés. Por incrível que pareça, tem café produzido no entorno do DF. Então, assim, é uma potência incrível. A feira é muito bacana. Até dia 17, né? Aí pode vir pra cá esses dias, que não o domingo, é até às 10 da noite. Isso, e no domingo é horário reduzido, que é o horário de shopping até às 8, né, Carol? Exatamente. De meio-dia até às 10, de quinta a sábado. E domingo é só até às 8. Mas o que você vai mostrar mais pra gente de comida? Que o povo quer ver comida. Vai me trazer pra Ju, Vivi. Chocolate, meu Deus. Oi, Ju! Olá, tudo bem? De onde aqui do DF? Eu fico em Arniqueiras. Olha só, mostra aí, o que você vai mostrar? Prova um desse. Esse é o que a gente mais vende, caramelo, brigadeiro e abelhas. Gente, olha isso aqui, tem um formato de florzinha ainda, ó, em homenagem à minha bebê, Ana Flor. Vivi, o Claudinho tá mostrando aí, que eu acho que ele não quer que eu passe vontade em vocês. Mas é muito saboroso. Ele diz que eu tô passando vontade nele. Parece flor de sal. Flor de sal. Que delícia, Ju. Tem caramelo assim também de balinha, ó. Balinha de caramelo. Uma delícia essa daqui. Tudo feito por você. Tem uma equipe que ajuda? Tenho sim, tem uma pessoa que ajuda sim. Que sozinha a gente não consegue. E as pessoas para você também bem Brasília, você pode prestar atenção. Alto Pucão, IP, tudo Brasília. Ai, que delícia, tá passando Vanessa. Vontade aí? Quer que eu mostre mais ou não, paro? Tá passando vontade em todo mundo, não sei vocês aí, mas eu já tô aqui salivando. Você trouxe ali, né, no início, aquele que você falou, o cinnamon roll. Você sabe que minha avó fazia, eu adorava, mas a gente chamava de rosquinha de canela mesmo, viu? Agora que ganhou esse nome chique aí. Não tinha também aquele tanto ali de glacê, sei lá o que tinha em cima, não? Mas eu adoro. Então, eu já comecei aqui assim, salivando logo no início. E ela falou do café, porque semana passada a gente mostrou também, porque a gente tem muitos produtores de café aqui, que estava acontecendo aí no shopping, foi super legal. E eu tô vendo agora que tem ainda mais espaço. E, gente, é tão bacana a gente poder valorizar essas pessoas aqui da nossa cidade que produzem delícias, como você está mostrando. Eu quero ver mais. O que mais que tem por aí? Tem artesanato também, é isso? Café, fala, Carol, café. conta. Café da mulherada. Calma, café da mulherada. Conta, É o Café Honesta, é um coletivo de mulheres que produz café no Brasil inteiro e que embala, enfim, torra. Todo o processo, toda a cadeia produtiva é feita por mulheres. Eu acho que ninguém Eu quero falar com ela, essa é linda. Qual que é seu nome? Meu nome é Marla. Marla, conta aí como é que é a sua participação nisso, como é que é esse plantio e tal, e essa produção de café aí, de onde que vem? Bom, então, o Café Honesta, ele é um café de curadoria feminina. E aí todos os processos, né, desde a plantação, a colheita, a torra, é feito por mulheres. E os cafés, eles levam os nomes das produtoras, né? Aqui hoje eu tenho 3 cafés de mulheres do Brasil. Tenho 2 de Minas, da Ana Paula. E aqui do DF? A nossa produção, ela é feita aqui no DF, né, a torra. Tem alguma aqui, com o nome de alguma pessoa aqui do DF? Hoje aqui não. Hoje. Só você hoje, mas tá linda, super representando. Então aqui o pessoal pode levar pó, né? E também o café. Já tá torrado esse? Já estão torrados. E aí aqui com a gente tem a colaboração de outras parceiras, né? Eu tenho esses biscoitinhos hoje e os chás, que também são de curadoria feminina. Então é um time todo feminino. Mulherada colocando a mão aí, literalmente na terra, plantando, torrando, colhendo, fazendo tudo. Carol, o que mais que a gente tem de coisa boa pra mostrar aqui, quem vier visitar? Tem muito docinho. O que tem aqui?
Fala, Carol. Eu queria muito te apresentar o João, porque a gente tem sempre essas necessidades de especificações alimentares, né? Então a gente se preocupa muito em ter expositores que trabalhem como a AD, que tem pães para quem é celíaco, né? Para quem é intolerante. O João. Olha, Vivi, quem tiver intolerância, oi, você Eu sou a Virgínia. Tudo bem, aqui é pão para quem tem intolerância a glúten, alguma coisa assim, lactose, o quê? Isso, todos os nossos produtos eles são sem glúten, sem leite, sem nenhum tipo de conservante. A gente atende um público que é a PLV, celíacos e as pessoas que optaram por tirar esses alimentos da rotina. Tá vendo? Deixa eu provar para ver se é bom esse negócio, tá vendo, Vivi? Vamos ver se o sabor aqui perde por ter alguma diferença. Não perde em nada, massa fofinha. Realmente, quem tem alguma intolerância aqui, ó, é só vir encontrar a AD Culinária Saudável. E aqui tem esse aqui que é de planta, que a Carol quer mostrar pra gente. Oi, você é o João? Eu sou o João, prazer, eu tô aqui com de planta, nós fazemos comidas veganas, padaria, de tudo aqui. A gente tem bebida, mate, xarope, soda italiana. O que vocês quiserem degustar, tá tendo. Tem aqui, ó, os pães são de fermentação natural, fermentação longa. Aqui eu tenho para comer na hora também as focaccias, eu esquento, eu passo as pastinhas por cima. Eu fiquei curiosa, xarope, o que é isso? Esses aqui são os nossos xaropes artesanais, a gente faz eles, a gente está vendendo ele à parte e também vende fazendo a soda. É uma soda com xarope artesanal, de mexerica ou de tamarindo, com açúcar demerara orgânico. E a gente bota uma água com gás que faz um drinkzinho sem álcool. Você pode levar também para fazer. Tipo soda italiana, eu tô vendo aqui, que é de fruta, especiarias. Você pode levar também para fazer drink alcoólico, se for da sua onda. Mas se você não bebe álcool, pode beber só com água com gás também, que super funciona. Eu sou da onda que não tomo álcool e adoro. Quero. Adoro. O que esse é de quê? Tamarindo ou mexerica? Tamarindo, porque eu tenho que lembrar do Chaves, né, Vivi? A nossa infância foi com o Chaves fazendo aquele suco de tamarindo. Claro que eu vou querer de tamarindo. Enquanto ele faz, é tempo que eu ganho aqui para poder mostrar que também tem muito docinho. Jesus Cristo, vem cá, Claudinho. Senhor, oi. Meu Deus, o que é isso? Vivi, coxinha de morango. Meu Deus, arrepiada, completamente arrepiada. Oi, qual que é seu nome? Amo. Giovana, prazer. Giovana, prazer é todo meu. Eu adorei vir aqui. Me conta de onde que você é aqui no DF, de onde que você produz essas delícias. A gente produz no Guará, nossa produção fica lá. Vivi, o Guará tá ganhando aqui nessa feira, não tá? Tô achando. Mostrei Sobradinho, Guará, né? O resto eu acabei perdendo aqui. Guará também, não foi? Arniqueira, olha só. Esse negócio, eu quero docinho. Qual que eu vou provar? É esse, brigadeiro belga, Vivi. Se fosse você escolhendo aqui, você escolher qual? Eu acho que é pegar a coxinha grande. Mas olha que delícia, Vivi, do Guará, direto do Guará. Para as festinhas de aniversário também, não só para quem vier aqui. E eu acho que a gente vai encerrar. Eu tenho que pegar minha soda, tá fazendo minha soda ainda, Vivi. Você sabe que eu fico assim, perdida quando eu tô num lugar que tem muita comida. Mas minha soda tá ficando pronta aqui. E a gente quer encerrar, como boa mineira que sou, mostrando também os queijos. Deixa eu levar, Não, gente, ela já mostrou salame, já mostrou queijo, mas ela vai voltar no queijo pra mostrar. E eu fiquei apegada àquela coxinha de morango ali. Mostra o queijo que eu também gosto, vai. Vivi, o tamarindo do Chaves, tá delícia. Vamos que a gente vai mostrar o queijo aqui pra gente ir embora. Ai, que delícia. Olha, na semana passada tinha café e tinha queijo também, levei uns pra casa, são maravilhosos. Queijos de vários cantos do Brasil e a Feira Panela Candanga abre as portas para a gente trazer um pouco do Brasil aqui para Brasília. Queijos de pequenos produtores, tudo agricultura familiar, e a gente tem o principal que é o de Brasília, que é o queijo Brasília, que é produzido aqui em Sobradinho, né? Então a gente garimpa, traz novas experiências, né, com queijos artesanais, queijo de cabra, vaca, ovelha, búfala, todos de pequenos produtores. Ó, eu sou mineira, mas minha alma é candanga, então me dá esse queijo aí para saber se vocês ganham ou não da gente. E vê o preço é um queijo pra de leite gente, de cabra, Vanessa. ele é um queijo meia cura, é uma receita única e do próprio produtor aqui de Brasília, viu? A Vivi quer saber o Eu preço, quero saber se aí o preço é melhor aqui? nessa feira, É isso. barato porque, assim, são produtos feitos em pequena escala. Então, assim, eu tenho queijo aqui do Zé Mário da Canastra, que ele produz 5 a 8 queijos por dia, um senhor de 76 anos. Então, assim, são produtos exclusivos, né? Então, é barato, se for ver, é barato. Ó, a Vivi tá falando que é barato, ó, tá mostrando aí, tá dando pro Claudinho, ficou com dó do Claudinho, que não comeu nada até agora. Mas a ideia é realmente ter produtos acessíveis, né, Carol? Vem encerrar aqui comigo, que eu só... Encerra aí falando do preço, se o pessoal vai achar
preço bom aqui. A qualidade a gente já mostrou. Qualidade é indiscutível, mas tem preço para todo mundo. A gente tem produtos que variam de R$10 a produtos com valor mais alto, mas assim, a qualidade sempre é a marca registrada da feira. Porque está muito conectado com a produção artesanal, né? E principalmente a produção artesanal local, que busca insumos locais. Tem muito a ver com a sazonalidade, enfim. São fatores que tornam a comida muito mais saborosa. Carol, obrigada, adorei. Eu vou ter que agradeço. despedir num sextou comendo, então, como a Carol disse, tem produto aí que cabe no bolso de todo mundo. Aproveita o fim de semana e vem em família. Um beijo, Vivi. Vou tomar meu negócio. Tá feito o minha soda de convite. xarope. Vou aí depois experimentar. Obrigada, Vanessa. Bom, já fica o convite para vocês aí, então, desse fim de semana, né? Tem mais daqui a pouquinho, mais uma sugestão. Mas chegou a hora de conhecer quem ganhou o ingresso para o show do Fábio Júnior. Você participou? Tá ansioso aí? Tá ansiosa? Primeiro eu quero agradecer a participação de vocês, viu? Muito legal essa interação que a gente tem aqui. A gente abriu esse concurso cultural na quarta-feira e tivemos ali mais de 80 comentários com histórias incríveis, de todos os jeitos. Histórias de amor, de casamento, de despedida. Histórias lindas que a nossa produção escolheu 2. Foi difícil, quero dizer pra vocês. Não foi fácil escolher, né? Vamos até aqui então ao telão pra gente ver quem ganhou. Olha só. Lu Maia, ela escreveu aqui, olha, amo o Fábio Júnior, tenho 54 anos e desde os 15 sou apaixonada por ele e por todas as músicas, mas a música Pai tem jeito de choro no início ao fim. Tenho uma conexão muito grande com meu pai, ele tem 83 anos e precisa fazer uma cirurgia, mas infelizmente ela não tem condições financeiras. Então, se ela ganhasse esse ingresso, ela com certeza levaria o pai com ela para ouvir essa música bem abraçadinha com ele. Lu Maia tá aí então, olha, para você levar o seu pai e curtir esse show bem abraçadinha com ele de fato. E o segundo aqui, quem foi? Carmen Rosa. Sou fã do Fábio desde que me entendo por gente. Suas músicas fazem parte de cada fase da minha vida. Inclusive, meu namorado se chama Fábio, então a vida tá recheada de Fábio, né? E a história do pai dela também ali, o pai dela acabou falecendo, né? Tem um amor paternal enorme, mas antes dele morrer, ela se despediu perdoando ali um no olhar do outro, não podia expressar com palavras, mas falou tudo que ela sentia e aí 2 dias depois, na madrugada, ela sonhou que estava na sala com ele e no fundo ali estava tocando a música Pai. Ela acordou com o sentimento de que ele ouviu e entendeu tudo que ela queria dizer. Então, obrigada pai, obrigada Fábio. Que bacana, viu? A história de vocês, então vocês vão estar lá curtindo esse show. Fiquem de olho no seu Instagram, viu? A nossa produção já entrou em contato por mensagem particular ali no Instagram mesmo, para poder pegar o seu contato aí, orientar vocês sobre como ter acesso ao ingresso, como é que vai ser lá no camarim. Aproveitem para fazer vídeo, tirar foto, manda pra gente, que na segunda-feira a gente conta como é que foi aqui para todo mundo acompanhar junto. E a gente vai estar sempre fazendo concurso cultural também lá pelo Instagram, então fique ligadinho no Instagram e na gente, porque a gente sempre traz aqui para vocês, tá? Então vamos lá, olha, tem mais para o fim de semana. Brasília recebe um espetáculo que une circo e patinação no gelo. Essa combinação aí promete impressionar quem for assistir. Várias acrobacias diferentes. Melhor do que descrever então para vocês aqui, a gente chamar o Maicon Leão, porque ele está lá nessa tenda montada num complexo que fica no estádio Mané Garrincha. Maicon, já tô vendo que tá lindo isso daí. Mostra para todo mundo que tá acompanhando aqui com a gente. E olha, Vivi, que isso aqui é só uma demonstração para a galera do SBT Brasília, a primeira edição. Olha que espetáculo maravilhoso. Mistura, Vivi, as tradições do circo que a gente já conhece, só que num palco diferente. Vou pedir para o Joyce mostrar pra gente. Nós estamos em uma pista de gelo, ou seja, envolve patinação. Cuidado, meu amigo, eu não caia, não. O que tem nessa... Tudo bem? Vai ter muita diversão, garantido. Me conta uma coisa. Ih, não tem nada nessa mala. Eu ia perguntar o que tinha aí, não tem nada? Não, nada. É só pra carregar peso? Tá de frio. Frio? E cadê o trompete? Cadê? Ai, achou? Hoy, decir que hoy es la estrella. Hoje? Hoy, a las 20 horas. Todos vienen al circo sobre hielo. No gelo? Eu vou cair se eu for aqui, meu Deus do céu. É tranquilo? Jesus não é tranquilo, não. Ai,
Vivi, então, como é que volta? Toca um pouquinho pra gente enquanto eu seguro aqui, eu fico estabilizado. Enquanto isso, Vivi, o show vai acontecendo, tem acrobacia nas alturas. Capilar, força capilar, arriba. Ela tá sendo segurada pelo cabelo? Solo cabelo, solo. Después voy yo de los pelos. Força capilar, parada de mano também tem energia. Tem de tudo aqui. Toca pra gente um pouquinho. Vivi, tem muita coisa boa. Me ajuda a chegar no Jorge ali de novo. Vamos devagarzinho pra eu voltar ali pro Jorge. Isso, Vivi, pra gente explicar pra quem tá em casa. Não me derruba, não. Muito obrigado. Vivi, a gente tá falando de um circo já tradicional, mas esse estilo aqui de apresentação é inédito. Teve só em Goiânia, um outro estado, e agora aqui no Distrito Federal. Essa é a terceira cidade da turnê no Brasil. Começamos em Belo Horizonte, Goiânia e agora em Brasília. Pela primeira vez, um show sobre patinação de gelo. O Circo Cirque On Ice, pela primeira vez aqui em Brasília. Inaugura hoje aqui no estacionamento da Arena BRB Mané Garrincha, hoje às 20 horas, no final de semana, uma grande temporada aqui em Brasília. E Vivi, a gente está falando de uma galera para patinação que veio de todos os cantos do mundo, tem inglês, tem de todos os lados. Aqui temos 9 países, Inglaterra, França, Bélgica, Colômbia, Bolívia, Equador, Estados Unidos, bom, Sul da África, várias nacionalidades, né? E quando a gente fala o circo no gelo, Vivi, às vezes a pessoa fala, mas não vai ter aquela apresentação tradicional? Tem de tudo aqui, né? Tem de tudo. A companhia são 40 e poucos artistas se apresentando no show, 1h40 de espetáculo, com diversão, com palhaço, acrobatas, equilibristas, uma proposta nova do circo diferente. Vivi, é muito bacana, a gente está vendo aqui a apresentação da dança, né? Esse espetáculo no gelo, tem atrás as acrobacias. Agora, Vivi, eu queria saber, você toparia fazer uma apresentação pendurada pelos seus lindos cabelos? Olha, longe disso, eu vou te falar, viu? Antes eu tinha que treinar muito, imagina, juntar isso com patinação de gelo, mais gargalhada, esse espetáculo que promete ser maravilhoso. Adorei pela dica, obrigada, viu, Maicon? Um beijo pra você. E olha, um outro beijo grande para vocês. Muito obrigada pela companhia a semana toda. Bom fim de semana, descansem, aproveitem. Segunda-feira a gente volta a se encontrar por aqui. E agora você fica com SBT Esportes Brasília. Eu quero saber se você vai adivinhar onde Meguerê está, porque hoje o esporte está especial, hein? Acompanhe aí com ele. Um beijo, tchau, tchau.